Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho Borracha. Na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem. Depois de 700 episódios, conseguimos trazer esse convidado aqui para nossa casa. Nada como persistência, resiliência e, claro, muita fé. Muito trabalho. Obrigado, Guilherme Freire. Primeira Estamos vez. aqui. Um grande abraço. O pessoal pediu para eu vir também, então estamos aqui. O pessoal, tem que levar o Guilherme, falar a história de igreja, falar de filosofia. O pessoal gosta muito de ver você falando, né? E aí, tamo aí, né? A gente se esforça. Anos de dedicação à filosofia? Deixa eu ver, eu entrei forte no estudo de filosofia com 19 anos, sou com 33, então tem uns aninhos aí tem uns aninhos. E, apaixonado pelo tema, né? Tanto que eu fui me formar, fazer mestrado em filosofia e tudo. Acho que todos os dias estou lendo sobre filosofia, então é uma vida, né? E tem uma área da filosofia que te interessa mais, assim? Sim, eu acho que o que eu mais estudei, basicamente, os dois assuntos foram ética e filosofia política. É mais a chamada filosofia prática, né? Uhum. Eu, por gosto, na verdade, eu dou mais aulas sobre ética e filosofia política do que qualquer outra coisa. As pessoas simplesmente têm um interesse muito grande em filosofia prática porque é mais aplicável, mais imediato. E a maior parte das minhas iniciativas eu foquei um pouco nisso. Agora, eu, em particular, gosto muito da metafísica. Metafísica é a área primeira da filosofia, são os primeiros princípios, né? É o que dá origem a todas as coisas. Então, por gosto, o pessoal gosta de ler metafísica, mas acho que em termos de aulas, outras coisas, eu acabo falando muito mais de ética, filosofia política. Quem são os principais filósofos da metafísica? Da metafísica? Bom, os principais filósofos em geral, primeiro que tudo começa com Platão e Aristóteles. Sim. Platão e Aristóteles são basicamente a base. E do cristianismo, dentro da cristandade e da filosofia como um todo, os dois principais pensadores foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então esse quarteto tem vários pensadores interessantes fora dele, mas se uma pessoa pegar Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás, você tem um quarteto central da filosofia ocidental. A cara, o jeito, a forma do pensamento ocidental foi muito ditada por esses quatro pensadores. Esses dias eu até quero saber a sua opinião sobre isso, assim. Eu tava pensando, por que será que num período tão curto da nossa história, que foi esse período da Grécia, de Aristóteles, Platão, a gente teve o surgimento de grandes filósofos num período tão curto de tempo e depois não apareceram, demorou anos para aparecer outras pessoas importantes. Você já parou para pensar sobre isso? Sim. Bom, essa geração em particular, na verdade, essas gerações, é até simples entender por que teve uma explosão sequencial, porque Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. Então, na verdade, é uma sequência na qual um grande filósofo formou outro. Então, no fundo, claro que sim, nossa, se fala de tantas coisas, né? Tem uma sequência de coisas aqui que são importantes. Os filósofos pré-socráticos já tinham lançado muitas bases importantes para os gregos se desenvolverem em termos de pensamento. Então, aqui já tinha Pitágoras, os gregos já tinham estudado Pitágoras, Platão teve como estudar Pitágoras, eles tinham um pensamento bastante avançado em matemática, e a partir da escola dos filósofos principais da era clássica, que são esses que a gente está citando, eles partiram desse conhecimento. Era uma época em que a situação política da Grécia estava muito fragmentada, então Atenas, que foi o berço desses filósofos, estava em decadência política. Portanto, as pessoas eram obrigadas a pensar soluções no campo da filosofia política, tantas coisas, porque basicamente está vivendo num mundo que está desabando. A democracia ateniense vai ser destruída ao final do ciclo, né? Desses três pensadores, e ela vai matar Sócrates, né? Então, Sócrates vai ser morto pelo regime, e depois o próprio aluno de Aristóteles, que é Alexandre o Grande, vai também acabar com a democracia ateniense, e a Grécia vai ser substituída pelo Império Macedônico. Então, os filósofos vencem a batalha política ao final dessa história toda, mas no fundo eles só venceram essa batalha política porque a política estava destruída. Então é uma soma de uma base, a base de literatura da Grécia era fundamental. Então os gregos têm uma linha de cultivo do corpo que era muito forte, passando pelas Olimpíadas.
Platão foi campeão de wrestling. Caramba. Você tem todo um elemento muito forte de literatura, então todos eles tinham um universo comum, eles sabiam a Ilíada, a Odisseia, eles sabiam as tragédias gregas, uma série de mitos, então você tem um imaginário coeso do povo grego. E depois você tem uma cultura, em Atenas em particular, que privilegiava a discussão intelectual, mesmo que a discussão estivesse sendo dominada pelos sofistas no período. Sofistas eram pessoas cínicas, eles eram pagos para ensinar a pessoa de coisas que eram independentes da verdade. Então eles eram o beautiful people da época, eram os descolados do período, e ganhavam muito dinheiro assim. Mas não obstante os sofistas fossem meio cínicos e dominassem boa parte do cenário, o fato é que você tem um clima de discussão. Pense, por exemplo, no fenômeno que os podcasts tiveram na era atual. Isso criou um novo clima de discussão que não existia. Eu ouvi falar exatamente isso. Um fator fundamental era a liberdade de pensamento. E você sabe que é engraçado falar de liberdade de pensamento na Grécia, dos filósofos, porque Sócrates, claro, foi morto. Depois Platão só não foi morto porque ele era muito rico. E depois Aristóteles provavelmente só não foi morto porque o aluno dele dominou o mundo. Então, assim, eu não sei se liberdade de pensamento era necessariamente o mote, mas eles tinham uma cultura de buscar a verdade. E os gregos tinham uma sensibilidade para a beleza muito grande. Eles têm até um termo que chama apeirokalia, a pessoa desacostumada às coisas belas. Kalos é o belo em grego, né? E quando uma pessoa é desacostumada ao belo, ela não entende essas verdades mais profundas. Os gregos, a língua deles, o idioma é riquíssimo, riquíssimo, é lindo. O grego ático, que é o grego da época de Platão e Aristóteles, é incrível. E foi o único que eu estudei também. Eu não sou... assim, tem muitos tipos de grego, né? Tem várias... Grego bizantino, grego moderno. Grego moderno, inclusive, eu tenho dificuldade, né? Eu não consigo ler com perfeição. Deus do céu, eu tenho muita dificuldade. O grego ático foi o que eu estudei. Mas o grego ático, ele tem uma precisão conceitual muito grande. Tem muitas coisas que na tradução você não consegue expressar que estão no texto original. Então é um idioma de muita precisão. Então é como se fosse um efeito cadeia, né? Você tem pessoas cultivando o corpo, cultivando discussões intelectuais, cultivando a literatura numa sociedade em crise. E aí pessoas que cultivam a virtude. Esse é outro ponto em relação aos gregos, né? Uma cultura muito hedonista. Sim. Tem muita dificuldade em produzir grandes homens. Os gregos, Sócrates lutou na guerra. Aristóteles era uma família de médicos. As pessoas eram obrigadas a ter que lidar com vários problemas da vida real na Grécia Antiga. E em outras culturas você não tem tanto isso. Por exemplo, eu estava lendo esses dias sobre os Cimbri, né, que foi um conjunto de povos germânicos, nórdicos, né, que invadiram o Império Romano, na verdade a República Romana, na época do Caio Mário. E eles andavam pelados no gelo e viviam pra guerra, assim. Então, assim, Como pra assim, mostrar, eles cara? andavam pelados no gelo pra A mostrar gordura o do quanto... corpo que protegia eles Os do caras frio. deviam ser grandes pra caramba, devia ser o que for, mas assim, é engraçado, eu tava lendo isso, né, que eles andavam de propósito pra chocar os romanos, né, do quanto eles eram duros, assim. Assim, essa cultura que perdeu, né, pros romanos em última instância, né, perderam, eles eram uma mistura de nórdico com gaulês, com germânico, etc. E aí, um dos pontos que o Plutarco ressalta é esse. Os caras eram muito brutos. Imagina o nível de brutalidade de uma cultura dessa. Para o cara atacar os romanos e seus Alpes, né? Então, os caras descendo os Alpes ali com nenhuma roupa, pouquíssima roupa, com pintura de guerra e gritando e tal. Era tudo muito chocante, mas não é o tipo de cultura que iria produzir a filosofia grega. Grega no seu nível mais elevado, né? Sim, sim. Provavelmente interesse nenhum nesse tipo de assunto. Não. Inclusive, quando é engraçado isso dos romanos. Os romanos fizeram uma escolha de adotar a filosofia grega, né? Depois de um tempo. Teve até uma objeção contra isso. No começo, vários tradicionalistas romanos eram contra usar a filosofia grega. Eles falavam que ia corromper os romanos, que era uma coisa estrangeira, tal, que ia afastar os romanos das tradições. É um cara chamado Catamo Velho, em Roma, que basicamente defendeu isso. Falou, a filosofia grega vai nos corromper. E tem esse herói das guerras púnicas, que é o Scipio, chamado Scipio africano. Tem no hino da Itália, quando fala lá no hino da Itália, fala do elmo de Scipio, tá falando do Scipio africano. É o cara que derrotou os cartaginenses, né?
E o Scipio abraça a filosofia grega pesado. Fala, nós precisamos ir por esse caminho, esse é o caminho e tal. E o resultado é um desenvolvimento intelectual muito grande das elites romanas. Júlio César era um grande fã de Alexandre o Grande, que foi mentorado por Aristóteles pessoalmente. Então, Roma acaba sendo moldada pela filosofia grega, ela adota a filosofia grega de uma forma muito particular. E aí, o resultado disso é que a filosofia grega é um dos pilares, essa filosofia de Platão e Aristóteles, e tem outros filósofos importantes, mas ela é um dos pilares da nossa civilização. Não existe civilização ocidental sem a filosofia grega, né? Aliás, o tripé da civilização ocidental clássico é o direito romano, Sim. a filosofia grega e a religião cristã. Se pegar os três, somar os três, não tem uma diferença clara entre a soma desses três e a civilização ocidental. É basicamente a mesma coisa, né? E você acha que a nossa civilização ocidental ela é mais forte que a civilização oriental? Isso é uma pergunta muito interessante. Você sabe que eu estou estudando japonês, eu sou um grande fã de cultura chinesa e outras coisas também do Extremo Oriente. Primeiro que não tem uma civilização oriental, tem umas 5, né? Isso já é uma... Índia é um planeta. Totalmente diferente. O mundo de árabe China, é um planeta, Pérsia é um planeta, China é um planeta, e Japão... O Japão poderia ter sido um planeta mais coeso com a China, mas como é uma ilha e eles ficaram isolados Uhum. durante séculos e séculos, virou também um planeta totalmente à parte, né? E aí o que acontece é que cada planeta desse tem a sua história, mas eu acho sim que a civilização ocidental... Veja, tem virtudes que tem nesses lugares, como em todas as coisas, que não tem aqui. Uhum. Isso é natural de todas as coisas. Você pegar os japoneses, vão ter virtudes que eles têm que simplesmente o mundo ocidental não consegue reproduzir. Não tem igual, não tem a disposição não tem nem a população, nem os anos de cultura para ter tais virtudes, né? Agora, não obstante, eu acho sim que a civilização ocidental ela chegou em níveis mais altos do que as culturas orientais. Você sabe que não fosse a autodestruição da cultura ocidental, a diferença do Ocidente em termos econômicos e de conhecimento acumulado por Oriente seria muito grande. Mas muito grande mesmo. Pensa que por mais que os chineses e os japoneses sejam extremamente inteligentes, tenham um QI altíssimo na média, tenham culturas muito avançadas, grande parte das invenções e dos costumes que eles estão usando no dia a dia são ocidentais. Não é que não é que nós adotamos muito mais costumes, é o contrário. Eles estão andando com carros, em estradas, usando roupas ocidentais, com indústria ocidental, adaptado ao modo deles e executando com perfeição. Aviões, né? Imagina se a gente voltasse e falasse assim, bom, vamos tirar os aviões e tantas coisas. E o Japão, que é uma cultura, como eu falei, com virtudes inimagináveis, mas sei lá, os americanos chegaram lá, tiraram um tiro de canhão e acabou, entendeu? Os japoneses foram obrigados a abrir os portos e mudar. Então, assim, eu não acho que, de um lado, eu acho que tem coisas que são distintamente superiores nas culturas ocidentais, mas se você olhar como um bloco, coisas que, se não fosse a cultura ocidental, é um exercício muito difícil de fazer, né? Mas vamos imaginar legal. um exercício que é o Oriente, se o Ocidente nunca tivesse chegado lá. No Japão, eles tinham os costumes de pegar mulheres virgens e oferecer ao mar para acalmar os mares. Então eles iam pegar e amarrar mulheres em barcos e soltar elas. Até antes do ocidentais chegarem lá, acontecia isso. A cultura de suicídio já é grande no Japão hoje, mas era maior ainda antes dos ocidentais chegarem. As pessoas simplesmente se matavam desse modo. Claro que todos os avanços da medicina não teriam chegado. Os indianos queimavam também mulheres como oferendas aos deuses. Era um sacrifício comum na Índia, né? Cultos da morte que existiam na Índia, que foram suprimidos pelos ocidentais. Se você pegar uma escravidão sem dúvida, não teria sido abolida. Abolir a escravidão, as pessoas falam, bom, o Ocidente teve escravidão. Teve. Mas abolir a escravidão é um fenômeno ocidental. Manter a escravidão, simplesmente não existe um movimento abolicionista partindo do Oriente. Então tem uma série de coisas que para nós já é muito natural, já são coisas muito fixadas na nossa mente, no nosso modo de pensar. A escravidão começou no Oriente, então?
Não, veja, a escravidão é um fenômeno do mundo antigo Do como um mundo. todo, mas a abolição começou no Ocidente, isso é... A abolição é de cá. Claro, claro. Veja, uma outra coisa matemática, se não fosse os algarismos, Oriente, aí tem um outro ponto também, né? Essa civilização que pega a filosofia grega, religião cristã e direito romano, ela não é só ocidental. Eu chamei de civilização ocidental, mas nós temos que entender que ela tem toda uma dinâmica que é a do Império Romano Oriental, que vai moldar muito da cultura do Oriente Médio. Uhum. Porque o Império Romano tinha duas partes, ele tem uma parte ocidental e ele tem uma parte oriental. Sim. Então, lugares como Síria, como Líbano, como toda aquela região, como a Turquia, eram, na verdade, lugares que faziam parte do Império Bizantino. Uhum. E, portanto, eles bebem desse mesmo legado que eu citei. Eles eram grandes leitores de Aristóteles. Os cristãos siríacos e depois os árabes se tornaram leitores de Aristóteles e por causa da influência dos gregos. A matemática dos árabes foi tremendamente influenciada pela matemática dos gregos. E você entende porque os impérios igual China, mais de 2000 anos, Persa, próprio o bloco, a Rússia ali, são impérios que existem há séculos e foram os que mais existiram? Bom, o caso da China, o império não cai nunca, né? É um negócio impressionante. Claro, caíram... Você tem fases, né? Você sabe que os chineses, evidentemente, foram tomados pelos mongóis. Uhum. Só que a cultura deles é tão forte que, no fundo, os mongóis que tomaram a China acabaram sendo achinesados. Os chineses foram invadidos pelos ocidentais várias vezes. E é muito curioso porque a cultura... Veja, o Partido Comunista da China, comunismo é uma ideologia ocidental, né? Sim. Ela não é uma ideologia chinesa. Eles fizeram o comunismo a Sim. estilo chinês, mas quase tudo que foi adotado... Pegaram a ideia ali, melhoraram em alguns pontos. Mas capitalismo industrial diretivo dentro de um partido comunista são blocos de ideias ocidentais. Nenhuma delas é chinesa. Não existia um movimento nativo socialista chinês. Só existe esse movimento no Ocidente. Isso é importado. Sim. Mao Tse-tung, inclusive, foi educado na França, né? Por comunistas franceses e tal, assim como várias pessoas, na verdade, que fizeram a Revolução na China eram ocidentalizados. Então, o antigo império na China ele tinha sido ocupado por várias potências coloniais. Aliás, os ingleses, o perdão da palavra, ferraram a China, porque eles entraram em guerra com a China para forçar a China a comprar ópio, que já estava destruindo o país. E essa China que foi humilhada pelas potências ocidentais passa por uma série de revoluções. As revoluções com apoio ocidental, russo, mas também americano, levam a esse comunismo chinês. Esse comunismo Mao Tse-tung vai passar pelo caos absoluto nesses grandes saltos, revoluções culturais, porque aí começa... vamos matar todos os direitistas, um monte de jovem dando tiro em gente que estuda... Aí queimam os livros do Confúcio, e o resultado disso são fome massiva, genocídios e coisas terríveis. E aí depois, quando chega na era do Deng Xiaoping, eles fazem um reset do próprio sistema de dentro, ninguém mais aguentava, ninguém também podia falar que o sistema era errado. E o próprio Partido Comunista muda o vetor econômico, mantém certas estruturas que eram no comunismo antigo, mas muda o vetor para um vetor de ter indústria, de agora vamos trabalhar, abertura econômica, agora vamos criar essas zonas com imposto zero, e aí o Estado meio que vai direcionar esses setores, vamos controlar o crime, então vamos começar a meter bala em todo mundo que é criminoso, os tais dos livros do Confúcio que a gente aboliu vão voltar agora vai todo mundo, ao invés de ficar demonizando no Ocidente, vai estudar lá no Ocidente, trazer os segredos para cá, que estão sendo incorporados, né? Então, assim, é quase como se o Império Chinês, existe o Império Chinês, ele foi detonado pela cultura ocidental. Só que na medida em que ele foi detonado pela cultura ocidental, ele foi incorporando uma série de coisas e entendendo ao modo dele, né? Sabe que uma das coisas engraçadas é que o Oriente Europeu, a Europa Oriental e a China, eles são menos woke em geral
do que a Europa Bem Ocidental. menos. Por quê? Porque teve o comunismo, então eles se blindaram da influência americana. Então, a doutrinação woke eles acabaram não recebendo porque os caras censuravam livros, censuravam... você não podia entrar a cultura, então eles foram menos wokezados por causa do comunismo. É um fenômeno muito exótico, mas é um fenômeno real, assim, em que São blindados, né? eles se blindaram por causa disso. Então isso é muito estranho, mas real. Então, o caso da China, existe uma linha de continuidade, mas é uma linha totalmente alterada pela influência ocidental. Os chineses, eles sabem disso, né? E parte do sucesso deles é saberem disso, eles não escondem. Não negam, né? Eles se adaptaram, eles abriram mão da cultura que eles tinham. E bem no início você me passou uma percepção que eu acho que todo mundo já percebeu, mas ninguém se atentou a isso. Eles acolheram tudo que veio de fora, porque a China hoje talvez seja um dos países mais desenvolvidos do mundo. Sim, mas a sim. tecnologia é toda transferida de fora para dentro. Assim, Então, ela vem trabalhar aqui e pega o que o cara tem. Bom, eu vi isso, Eles né? não criam, né? Como se Eles normalmente eles adaptam de fora. Sabe que eu vi isso em Oxford e Cambridge. Eles são donos de um pedaço do negócio. Só tem chinês. Em Oxford, aliás, você sai da estação de trem, você vai para a faculdade, tudo está escrito em chinês no caminho da estação até a faculdade. Tudo é só restaurante chinês, é só escrito em chinês e, sinceramente, desceu comigo só chineses, desceram junto. No caso da Cambridge, eles literalmente compraram um pedaço da faculdade. É proibido isso, mas é uma fundação que investe na pesquisa não sei o que e tal. E aí o resultado disso e eles vão, e isso o professor de Cambridge, que é meu amigo, falou, eles pegam tudo e voltam para a China e levam de volta. Nenhum remorso, eles pensam isso como algo... Bom, entre aspas, em defesa deles, os americanos fizeram igual, né? Com a Europa ao longo do século XIX. Os americanos iam na Europa, copiavam tudo e faziam a versão industrial do que os europeus faziam. Os americanos fizeram isso com o rádio, fizeram isso com uma série de itens. Mas, assim, eles, de fato, o cenário atual é que os ocidentais têm uma espécie de resistência a bloquear os chineses, porque os ocidentais são politicamente corretos, então eles acham que todo mundo que é estrangeiro tem que vir fazer o que quiser nos países deles, que é insanidade absoluta. Só entre os chineses, né? Sabe que muitos porque tem cotas nas universidades americanas, é por causa dos chineses. Porque, na verdade... Sério? Não, claro, porque, na verdade, eles têm que fazer cota negativa, porque só vai ter chinês se você... Os chineses se matam de estudar. O ocidental está sendo educado naquela linha mais leve. Mais leve. Os chineses já têm um QI alto, estudam um monte. Mãe tigre é o famoso estereótipo que se coloca em relação às mães chinesas. Aí eles entram em grandes quantidades. E é engraçado isso, porque eles realmente vão para os países, Vale do Silício, nossa senhora. Estava lá do lado da Apple, hospedado, só tinha chineses. Só programador chinês, todo mundo chinês, só restaurante chinês e tal. Isso eu tô falando do lado da Apple, Cupertino, só chinês. E quem não é chinês é indiano. Você Aliás, acredita que esse desenvolvimento de China, Japão, tem alguma relação o fato de serem países que não têm uma espiritualidade, menos religiosos? Bom, esse é um problema, primeiro, a entender a religião deles, né? Então, o Japão, na verdade, muitos desses costumes que as pessoas atribuem como bem desenvolvidos são costumes religiosos. Os japoneses, eles não têm uma religião oficial por um fenômeno de transição de governo. Mas quando eles vão comer, eles fazem o sinal. Quase todos os costumes que eles têm são religiosos. É que assim, vamos lá. Então, por que o Japão é, entre aspas, sem religião? O Japão teve uma grande influência budista ali na era Heian e eras anteriores. Muito dessa influência, inclusive, vinha da China. Tanto que você pegar Nara e cidades antigas lindíssimas, elas são ao modo budista. Esses budistas, no entanto, começaram a se formar em entidades paramilitares. Eles tinham, tipo, monges armados. E aí, na era da unificação do Japão, o Oda Nobunaga e outros, essa cultura samurai, ela sobrepujou a cultura budista. Ela teve que sobrepujar porque eles eram armados e não teria unificação no Japão se não fosse assim. Então, o que aconteceu com essa cultura budista? Ela foi obrigada a virar uma cultura de censo. Então, você ia lá, tipo um cartório,
e ela sobrevive em certos círculos da elite. Então você vai fazer meditação, os caras que são ricos fazem meditação, tem certos ritos que você vai no templo budista, mas você na verdade agora vai ter que ter outra cultura. E aí qual cultura foi adotada pelos samurais depois que o budismo virou? Então o budismo não foi suprimido, só que ele foi. Então, ele virou algo que tem um papel na sociedade destinado a um certo espectro. Na época dos samurais, então durante a era Tokugawa, o período que o Japão é fechado, os japoneses adotam um neoconfucianismo estilo samurai. Então eles pegam Confúcio, eles leem os clássicos, você vai em casa, você tem que ler Confúcio. Confúcio é como Sócrates chinês. Uma coisa engraçada é que Confúcio é muito parecido com Sócrates e muito parecido com a visão do cristianismo. Tanto que o Confúcio é tão semelhante que quando os jesuítas chegaram na China, né, inclusive os jesuítas foram os primeiros a serem recebidos. O Mateo Ricci foi o primeiro homem a entrar na cidade proibida chinesa de fora da China, justamente pelo respeito que o imperador tinha pelos jesuítas. Os jesuítas chegaram a defender, o que gerou uma polêmica na época, a compatibilidade total do cristianismo com o confucianismo. Porque o confucianismo tem uma linha muito forte dentro dele monoteísta, que é o culto do Pai Celeste, como eles falam. E os jesuítas, isso tem nos escritos jesuítas chineses, tem muita coisa sobre isso. Os jesuítas, eles defendem com unhas e dentes ali no período que o confucianismo e o cristianismo são muito semelhantes. Depois são os dominicanos, por rivalidade com os jesuítas, que mandam suprimir essa ideia. E isso atrapalha tremendamente o trabalho deles lá. E depois, na verdade, quem acabou com o trabalho dos jesuítas na China foi o Marquês de Pombal, porque o Marquês de Pombal, que também destruiu o Brasil, destruiu Portugal, o burocrata mor, maçom do iluminismo, suprimiu e arrancou os jesuítas. Até na China ele conseguiu atrapalhar lá? Não, porque ele suprimiu a ordem, ele trabalhou para suprimir a ordem dos jesuítas no mundo. E o principal trabalho do cristianismo na China é o dos jesuítas. E aí os jesuítas foram obrigados a ir embora porque não tinha mais jesuítas no mundo inteiro. Você tem ideia porque os jesuítas são tão inteligentes assim? Tem um livro chamado Ratio Studiorum, que é o método de educação dos jesuítas, escrito pelo Leonel Franca, que eu recomendo fortemente. Vai dar um ótimo insight da educação jesuíta. E aí o que acontece no Japão, então? Então eles adotam essa educação samurai, que é uma educação neoconfuciana, que é uma série de princípios de honra, de virtude, de sacrifício. Tem livros incríveis sobre isso. Tem um livro chamado Bushido, The Soul of Japan, que exatamente foi escrito para os ocidentais, para explicar os valores morais do ocidente. E ele faz uma analogia entre o cavaleiro templário e o samurai. E ele mostra a semelhança dos dois. Então você tem uma cultura que todo mundo é educado nisso. Aí o que acontece? Vem o Império. O Império... e aí, dessa época Tokugawa, você tem a cultura das artes marciais. Todas essas artes marciais descendem dessa era Tokugawa. Algumas são anteriores, mas em geral, isso é o chamado... eles chamam de Ryu as escolas na época. Isso é antes dessas escolas terem do no final. Normalmente você fala que é jutsu, né? Então, Kyujutsu é a arte do arco, Jojutsu é a arte do bastão e assim por diante. Então, são artes da guerra samurais que as pessoas cultivam em escolas. Pergaminhos, né? Normalmente tem um pergaminho que vai passando com as técnicas, isso vai passando de gerações e tal. Só que aí vem o quê? Vem a Era Imperial no Japão, vem a Era Meiji e acaba a Era Tokugawa. Aí você tem que suprimir a cultura samurai, porque a cultura samurai foi derrotada. Entendi. Então o neoconfucianismo deixa de ser a religião oficial. Por que não pode mais ser a religião? Porque agora os samurais acabaram. E aí as artes marciais, elas são recriadas ao estilo Meiji. Então agora não tem mais Jiu-Jitsu, agora tem Judo. Porque Do é um caminho de melhora pessoal. Então eles percebem que vai haver uma perseguição a essas coisas que são samurais e fazem um rebranding das coisas até para proteger, para proteção dessas artes. Então você vai no Japão, você vai treinar o quê? Judo, Kyudo. Esse Do é o mesmo kanji de caminho, que é o que os chineses, é o símbolo chinês de caminho e tal. Então, essa ideia de caminho, está num caminho de desenvolvimento. Mas é a mesma disciplina. Só que daí o que acontece, então?
Assim como aconteceu com o budismo, costumes samurais continuam. As pessoas continuam fazendo reverência, continuam falando a linguagem em termos de hierarquia. Você, quando vai falar com o seu superior no Japão, tem que usar uma linguagem. Quando é o cara que é o subordinado, ele tem que obedecer. Então, tem uma série de costumes que são costumes samurais, estão lá. Só que você não pode mais falar que eles são costumes samurai ou não confucianos, porque isso foi suprimido na era Meiji. E na era Meiji, o imperador precisa de uma outra religião. Aí agora qual é a religião? Ele volta no Shintoísmo, que é a religião primitiva japonesa anterior ao budismo, só que agora é um outro Shintoísmo, que o imperador Deus. ele é o filho dos deuses, então ele é sagrado, divino, que é a ideologia da Segunda Guerra Mundial do Japão clássica. O imperador tem que ser reverenciado. O imperador agora é reverenciado como uma figura divina que dá unidade ao Japão. E aí agora o shintoísmo na verdade, o culto nacional imperial de um Japão que é destinado a criar uma comunidade pan-asiática, né, unir os asiáticos, sob essa fundação sagrada do Império Japonês, com as virtudes marciais. O Japão perde a Segunda Guerra. O que acontece com o shintoísmo? Tem que ser suprimido também. Então, na verdade, o que acontece? Aí o Japão tem qual religião? Nenhuma. Porque você teve que abolir o budismo, você teve que abolir o confucionismo, você teve que abolir o shintoísmo. Só que ele tem nenhuma, só que na verdade ele tem três, porque as três estão absolutamente enraizadas na população. Então tem vários costumes japoneses que são shintoístas, tem vários costumes que são budistas e tem vários costumes que são confucianos. Os próprios japoneses às vezes sabem te dizer qual é qual, às vezes não sabem, às vezes eles fazem sem nem saber de onde veio. Fala assim, por que você abençoa a comida antes de comer? Ele não sabe. Muitas vezes ele vai te falar, sei lá, é porque se faz assim na cultura japonesa. Por que você é obrigado a reverenciar o seu pai? Ele vai falar, isso é cultura japonesa, mas ele não sabe a origem mais. Alguns sabem. Por exemplo, você tem ritos do ano no calendário, que são shintoístas, ritos no ano que são budistas, e aí eles mais ou menos sabem o lugar shintoísta é a Jinja, né? E o lugar budista é Otera. Mas é importante você saber os porquês para você não ficar perdido numa... Sim, aí olha só, quando você fala da religião, então no Japão, fala, o Japão não tem religião, o Japão tem 3. Mas eles não sabem os motivos de algumas coisas. Não fazem a menor ideia. Uma das coisas, as implicações, você não tem uma religião transcendente, é suicídio, desespero, relativismo moral, o cara fica trancado depressivo, o cara fica trancado o dia inteiro no negócio. Então, o que eu diria? Muitas dessas virtudes do povo japonês vieram da religião. Como essas virtudes confucianas e samurai que dão disciplina e honra e etc. E muitos desses vícios vêm da ausência de uma visão metafísica, de uma visão transcendente que gera desespero nas pessoas. Agora, quando a pessoa fala quando a pessoa fala, não, os lugares ateus são os mais desenvolvidos, é uma profunda ignorância. Por que é uma profunda ignorância? O norte da Europa. Fala, gente, em primeiro lugar, o norte da Europa foi 120% forjado pelo cristianismo. Não tem o norte da Europa não cristão é o Northman, sabe? É um outro bicho que nós não conseguimos nem imaginar o que é a cultura viking estrito senso. Não existe o norte da Europa absolutamente secular. E de novo, essa cultura secular moderna, ela na verdade, que está sendo forjada muito na esteira do antigo protestantismo, né? Quando você olha a República Tcheca, norte da Europa, área dos Estados Unidos, né? Ela, na verdade, ela também é religiosa. Ela é essa religião woke. E não há diferente do secularismo japonês, que é mais, na verdade... Então, esse é outro ponto. Existem tipos de ateísmo diferentes. O ateísmo. Não tem o fenômeno unificado do ateísmo. Quando o japonês fala que ele não tem religião, ele tem, como eu falei, ele tem umas 3 misturadas. Porque ele fala que ele não tem religião, mas ele vai no final do tempo, bota um amuleto no negócio, manda um barquinho com uma vela para não sei o quê, aparece lá no templo, ele tem uns 60 costumes de várias religiões que não sabe de onde vieram. É um ateísmo místico, né? Um ateísmo místico e extremamente tradicionalista. É um ateísmo de extrema direita. É um bicho totalmente à parte. Quando muitos ocidentais falam que são ateus, eles não são ateus, eles são woke. Eles acreditam numa religião progressista, de que o paraíso vai vir na Terra se você desconstruir uma série de valores e hierarquias, vai vir uma parrusia, todos serão iguais e todos nós vamos ver no mundo do Kumbaya, cantando de mãos dadas e todas as coisas serão maravilhosas.
Um amigo meu que escreveu um livro, O Dia que o Dawkins Foi Humilhado. Aliás, agora o Dawkins se declara um cristão cultural, né? Então até o Dawkins arregou. Mas o dia que o Dawkins foi humilhado é o seguinte, o Dr. Dawkins fala que ele é ateu, mas ele acredita na igualdade absoluta entre os povos, que o Partido Democrata americano hoje em dia ele já está revisando tudo isso, mas ao longo dos anos acreditou que o Partido Democrata americano ia salvar a humanidade, que existe uma forma... existe como o progresso, essa entidade quase mística do progresso avançando. Então, na verdade, o que ele está acreditando são ideias religiosas que ele desconhece. Isso vem de heresias do cristianismo, que foram sendo moldadas de uma visão que os antigos chamariam de gnóstica, que é uma visão de antigas heresias que odeiam esse mundo e entendem que tem um mundo verdadeiro a ser descoberto por trás desse mundo, por trás da veia de opressão desse mundo do demiurgo. Nós vamos nos libertar e nós vamos achar o Deus verdadeiro. Nós temos preso dentro de nós uma pequena centelha divina, uma luzinha muito especial. E se nós quebrarmos a opressão à nossa volta, essa centelha vai se libertar e nós vamos voltar para o paraíso. Muitas vezes um paraíso terreno, como se fosse o Éden aqui na Terra. Você vê isso no marxismo, você vê isso no nazismo em grande parte... Você vê isso na Revolução Francesa, você vê isso no progressismo moderno. Todo mundo acredita nessa mesma narrativa. Você é super especial, você tem um baita de um negócio especial, tem um grupo de opressores que se você derrotar eles, o paraíso terreno virá inevitavelmente. Eu não sou o primeiro a falar isso, o Eric Voegelin descreveu fantasticamente esse processo, mas a realidade é que a gigantesca maioria do fenômeno ateu contemporâneo é religioso, é a religião woke progressista. E o cara subscreve a ela com uma ferocidade, com um zelo assim invejável. Então, eu realmente acho que o fenômeno do ateísmo é quase inexistente se você pensar ele sob esse prisma. Que, na verdade, por exemplo, a Coreia do Norte é ateia? Eu diria que não. A Coreia do Norte acredita no culto do imperador comunista encarnado. Ele é quase a encarnação do Deus vivo. Kim Jong-un o Kim Jong-un é absoluto e existe uma religião sendo cultivada das pessoas. O comunismo claramente é uma ideia religiosa, então as pessoas seguem isso como religião. Então, talvez a taxa de ateísmo seja zero, depende da sua forma de contar, entendeu? Você me falou, a cultura wokeismo aí, ela é uma base de religião, é como se fosse uma religião, ela não é uma arma cultural feita realmente para destruir algumas... Mas com certeza, mas aí é uma guerra entre religiões, uma religião gnóstica, sei lá, satânica, dependendo da versão mais radical, querendo destruir uma religião tradicional, natural, nada de novo sob o sol, entendeu? De forma planejada isso daí, Guilherme? Veja, tudo quando você fala do progressismo moderno é simples até de falar. A grande maioria das pessoas que se consideram progressistas ou socialistas não tem o menor planejamento de nada, elas são por influência cultural... Foram manipuladas. Claro. Um pequeno grupo de pessoas é absolutamente consciente. Se você pegar a escola de Frankfurt, é absolutamente consciente o esforço de destruir o cristianismo. Isso não é um esforço, isso não é hipotético. Ou Antônio Gramsci, ou a escola de Frankfurt, é explícito, não é ingênuo. Não é que o cara acordou um dia, nossa... não, isso se fala abertamente de destruir a religião autêntica. E muitas pessoas da escola de Frankfurt falavam que tem uma cena de um poeta hippie desses, me fugiu o nome dele agora, mas é famoso, não sei o que, Green, se não me engano. Ele vai no William Buckley, que é um programa conservador antigo dos Estados Unidos, e aí ele bate na mesa, né? É muito louco assim, o cara com a barbona, ele fala: nós somos da verdadeira religião, a religião gnóstica. Vocês nos perseguiram, mas nós voltamos agora. Ele tá fazendo apologia do movimento hippie, né? Então, para em várias vertentes dessa versão do mundo atual, para várias pessoas é explícito. Para a grande maioria, não. É que ela vem para uma nova geração, eu acredito, sabe? Ela tem um formato mais... Até um termo usado, woke mesmo, para a galera jovem aderir a isso. Bom, claro, mas isso não é novo, né? Mas pensando em uma guerra, será que a religião antiga está pronta para enfrentar as novas armas? A religião antiga essa é uma pergunta muito interessante, então vamos lá.
Primeiro que o progressismo não é novo, né? A era progressista dos Estados Unidos começou em 1895, que é a preparação para a eleição do Woodrow Wilson, que foi o primeiro presidente progressista nos Estados Unidos, democrata, apoiado pela Ku Klux Klan, essa mesma do negócio, e pelo movimento feminista, que só isso... Eita, só gente boa. Não, não. Mas você veja que ninguém sabe de... Essa aliança já é suprimida ninguém sabe que essa era a aliança. Eram socialistas, anarquistas, a Ku Klux Klan e as feministas apoiaram. Mas tem documentos provando esse apoio? Nossa, mas é pior, né? Porque os criadores do Federal Reserve são quem financiou a campanha do Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson foi apoiado pelo... O Woodrow Wilson mandou quando o Trotsky, tem um livro chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution, né? Que ele conta, por exemplo, que quando o Trotsky foi preso em Londres, o Woodrow Wilson mandou soltar o Trotsky. Trotsky, aliás, no ano da Revolução Russa, foi pegar dinheiro nos Estados Unidos e voltou cheio da grana. Aliás, quando estourou a Revolução Russa, o Lenin estava na Suíça pegando dinheiro. Também encheu o bolso de dinheiro. O Coronel House, que era o captador de recursos do Woodrow Wilson, foi também o passador de chapéu para tantas outras iniciativas. E o que ele pegou dinheiro para eleger o Woodrow Wilson em troca do Fed, do apoio para fazer o Federal Reserve. Então, isso é mais do que documentado, isso aí está em todo lugar. Tem filme. Se você pegar O Nascimento da Nação, que é um filme de apologia da Ku Klux Klan, tem lá Presidente Wilson. Tem tipo o Nascimento da Nação, filme famosíssimo, filme a cara da KKK é O Nascimento da Nação. Tem excertos de apologia do Woodrow Wilson, que foi um dos caras que mais prejudicaram, na minha humilde opinião, a história global. O cara não só foi um dos arquitetos da Primeira Guerra Mundial, das pessoas que prejudicaram, literalmente responsável pela morte de milhões de pessoas. Mas depois o que eles queriam fazer ficou óbvio. Depois da guerra, o Fed e a Liga das Nações, que era para ser o governo mundial. Só pra... Então, isso a gente está falando 100 anos atrás. E o pessoal está falando, o progressismo começou agora. Esse é o progressismo, esse é o mesmo, não é uma outra, não é um outro bicho, né? Mas é que ele se atualizou. É porque você falou... Se atualizou, assim, não, claro. Que teve um cara que foi um dos piores. Hoje quem é o pior? Como assim? Dessa galera do mal aí. Não é questão de ser galera do mal, veja que muitas pessoas... É do mal, mano. Tem gente que é do mal, sei lá, o Jeffrey Epstein é do mal, entendeu? Aquilo ali é um exemplo, existe, né? Aliás, o Jeffrey Epstein é absolutamente conectado obviamente, muitas das pessoas da elite global que são responsáveis por essas mesmas ideologias. Agora, veja que o caso aqui é o seguinte, então, o progressismo, então, ele é antigo, ele não é novo. E essa ideologia, ela é descendente do iluminismo, da Revolução Francesa, daquele período. Então, ela vai morfando ao longo dos anos, vira esse progressismo do começo do século XX, e a versão woke nada mais é do que a iteração mais recente, é a versão pós-internet, é a versão digitalizada dessa cultura que vem lá do iluminismo e vai se forjando. O iluminismo já era uma religião política, e já era um fenômeno dessa natureza, já na época do Robespierre, se vestindo de deus grego, se proclamando o Robespierre, que é um dos caras que faz a revolução, muda o calendário, se veste de Deus, começa a falar, ele fala que ele conhece uma mulher, e ele fala, ela tá grávida de mim, mas não é que ele engravidou ela. Ele fala que ela tá grávida da reencarnação dele, que vai nascer na frente dele. Então os caras estavam numa pira... Caralho. Os caras estavam numa pira espiritual muito insana. Claro que a maçonaria tem grande influência na mentalidade da Revolução Francesa, e daí a experiência esotérica espiritual já é clara. E isso vai passando ao longo dos anos. Isso vai sobrevivendo ao longo dos anos. E aí, quando você entra nessa onda woke, nada mais é do que vamos fazer, como você falou, a versão jovem digital da mesma coisa. Mas não é um fenômeno novo, né? Não é um fenômeno. Aliás, o termo agnosticismo foi cunhado por Thomas Huxley, que explicitamente quis transformar Charles Darwin em ideologia. E isso também é super registrado. Thomas Huxley é o avô do Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo. E o Thomas Huxley queria trazer as pessoas para o progressismo. Ele queria mover os cientistas. Os cientistas, muitos eram cristãos, muitos eram, na verdade, ligados à tradição. Por exemplo, o maior cientista da época da Revolução Francesa era Lavoisier.
que era católico, que era um aristocrata, que foi morto pela Revolução. Então, muitos cientistas eram caras, na verdade, tradicionais. O cara da genética era um monge, que foi o Mendel. O Big Bang veio de um padre, que foi o padre Lemaitre. Então, você tem essa série de cientistas que era assim. Então, o Thomas Huxley, isso é posterior ao Thomas Huxley, mas pra vocês entenderem que historicamente havia essa conexão da religião com a ciência, que os iluministas já queriam quebrar. E aí o Thomas Huxley, como um progressista que era, cria grupos de cientistas. Ele precisa de um termo para os cientistas comprarem. Aí ele fala, é o agnóstico, o cara que não sabe. Porque ele faz uma analogia, como na ciência, quando você não sabe, você não pode falar que existe, porque você não aferiu cientificamente. Só que a discussão se Deus existe, isso é uma enganação, porque a discussão se Deus existe sempre foi uma discussão metafísica, ela nunca foi uma discussão científica. Porque eu vou pegar o microscópio e ver Deus existe, isso não é impossível. O objeto de análise está errado. A metodologia não é essa, para se aferir se Deus existe ou não existe, não é a ciência experimental, não faz sentido algum. Então ele cunha de propósito isso, mas a finalidade era política mesmo. Thomas Huxley é um apologista do progressismo. Ele quer criar uma ordem progressista, e os seus herdeiros são as pessoas da sociedade fabiana. Quando você vai lá em Londres, né? Eu fui lá com um grupo agora, fui visitar a estátua do Thomas Huxley. É uma igreja que é o Museu de História Natural, aquele do dinossauro. E ele é construído ao molde de uma igreja secular, tipo uma igreja sem sacrário. E aí no altar da igreja, onde seria o altar, tá o Charles Darwin. E do outro lado, o oposto, onde seria o coro, onde seria um dos áudios, o vitral principal da igreja, é a estátua do Thomas Huxley. Entrando uma luz bem grande em cima dele. E eu levei os alunos lá só para mostrar, vou mostrar para vocês a igreja da religião moderna do negócio. Isso não foi aleatório, ele é 100% consciente disso. Ele cunhou um termo para mover as pessoas para o progressismo e o termo foi agnosticismo. Então hoje em dia o cara enche a boca e fala assim, eu sou agnóstico. Como se fosse algo independente. Como se o tema da política e o tema da religião no mundo atual fossem totalmente apartados. E não faz a menor ideia de que foi um fenômeno forjado. O fenômeno do ateísmo moderno, ele é zero espontâneo. Ele não tem nenhuma... ele é absolutamente zero espontâneo. Ele é 100% fabricado ideologicamente. Tanto que ele não é um fenômeno orgânico do mundo antigo. Não existe cultura ateia. E os estudos desses cientistas foram manipulados? Por exemplo, o Darwin... Não, o Darwin... Ele não nega a existência de Deus, né? Isso foi... O cara deu um viés de interpretação para falar isso. O Darwin até fala que a evolução das espécies pode ter sido guiada por Deus. Escreve isso no livro dele. Então, na verdade, o que o cara pegou foi pegar o estudo do Darwin e transformar em ideologia, né? Isso é o Thomas Huxley. Uma coisa curiosa é que sim, existe manipulação científica em geral. O caso mais notório atual é o nosso queridíssimo Dr. Fauci, né? Que agora eu posso falar, porque Antes o Dr. você não podia. Antes eu não podia, ninguém podia. Porque se você falasse que o Dr. Fauci era um picareta, eugenista, você ia chover canivetes. Você podia até ser criminalizado por isso. Agora é a informação oficial do governo americano. O governo americano declarou que a pandemia provavelmente vazou de um laboratório, declaração do governo americano. Então eu estou simplesmente reproduzindo aqui os sensores de plantão, estou reproduzindo a informação oficial. O Dr. Fauci deu uma declaração falando, em algumas das políticas de máscara eu inventei, que é surreal, e está provado e confirmado pelo governo americano que o Dr. Fauci, que já foi perdoado antes de ter sido acusado disso, pelo Biden, financiava a pesquisa de Covid-19 em Wuhan antes da pandemia. Ele era o cara que financiava a pesquisa de Covid-19 em Wuhan antes da pandemia, que teve mutação de vírus. Ou seja, olha a insanidade que a gente vive. Eu só estou pegando esse caso para as pessoas entenderem o quanto a ciência pode ser manipulada, e foi. É um caso muito notório. O homem, que você era proibido de criticá-lo, que foi escolhido para combater a pandemia, era um homem que financiava a pesquisa de onde, segundo o governo americano, possivelmente ou provavelmente vazou a pandemia. Então você foi proibido de falar sobre isso, e agora a informação oficial. Aquela história de qual a diferença entre uma conspiração de direita e a realidade é 5 anos. E ele criou todas as regras sem estudo algum, né? Distanciamento. E ele falou, eu inventei várias dessas coisas. Inventei, a fonte sou eu.
Até distância de uma pessoa a outra, assim, eu acho que chutei lá 2 metros lá e coloquei E as pessoas isso aí. falaram com a maior convicção, não, a ciência. A ciência Uhum. disse. Só que o cara falou, eu inventei, então, então assim, é um negócio tão insano, porque em muitos aspectos o Dr. Fauci é o herdeiro dessa tradição do Thomas Huxley de você trocar o que é o método científico, o uso dele real, por a ciência. E a ciência é o quê? É uma comunidade oligárquica muito específica que pouco tem a ver com a ciência experimental em si. Ô, Guilherme, e a igreja na época não lutou contra isso, não? A igreja lutou contra muita coisa ao longo da história, muitas ideologias nefastas, né? A igreja condenou a Revolução Francesa, condenou todas essas coisas, mas acontece que o povo não dá bola, vai fazer o quê, né? A igreja condena, mas o povo ignora, fala, beleza. A igreja condenou a escravidão toda a época dela e todo mundo ignorou, que dirá o É porque mundo eu não moderno. sei se a igreja teria uma obrigação de lutar de forma mais firme. Mas a igreja contra- lutou de forma firme. Você fala, tipo, travar uma batalha mesmo, Com chamar certeza. os fiéis e falar assim... Mas foram travadas, né? É uma luta contra o mal. É uma luta Armem-se contra o e mal. Bom, essa é uma coisa muito interessante, a ideia de uma cruzada moderna. Sabe que na verdade, existiram várias guerras. Bom, por exemplo, na França, os católicos pegaram armas contra a Revolução Francesa. Foi a Revolta da Vendéia. Os fazendeiros olharam e falaram, esse pessoal de Paris enlouqueceu. Vamos proteger o que sobrou da civilização. Eles lutaram. Só que aí Napoleão usou canhões contra a população civil pela primeira vez na história e matou eles. As pessoas da igreja pegaram armas no México para derrubar a República Maçônica Mexicana que estava destruindo a igreja. E lutaram de maneira muito corajosa. Daí os americanos interviram para derrubar o governo mexicano ao final da história, mas foi a Guerra dos Cristeiros. A igreja... o problema é que você não tem os países católicos, as nações católicas para lutar, né? Uhum. O último reino católico foi a Áustria, que foi destruída na Primeira Guerra Mundial. De propósito, por globalistas, que queriam suprimir a igreja. E aí a Áustria foi transformada em micro-reinos. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, a finalidade dela foi destruir as últimas 3 monarquias da Europa. Foi para isso que forjaram a guerra. A Alemanha virou a República de Weimar, a Áustria virou uma série de micropaíses e a Rússia virou a União Soviética. Sim. Então a Primeira Guerra, na verdade, é uma grande cruzada em nome da democracia, do iluminismo, da liberdade, sei lá qual é o outro... É outra besteira, e na verdade a função real disso tudo é o quê? A destruição da Europa, a destruição dos últimos estados cristãos, né? Porque a Alemanha era preponderantemente protestante, embora a região mais rica da Alemanha seja católica, e a Rússia era ortodoxa. Mas os 3 foram destruídos simultaneamente. Então, a igreja, o ponto dela conseguir lutar é que não tem um Estado católico para lutar. Esse é o primeiro complicador desse fato. Porque quem luta, né? O fiel isolado, daí o fiel teria que, na verdade, retomar o seu próprio Estado para poder lutar. Então, não tem como... O fiel não é forte o suficiente. O isolado... seria o general, né? Não tem nem como, porque, na verdade, o que luta são Estados, não é a igreja. A igreja, a função dela é espiritual. A igreja está aqui para salvar as almas, não para lutar a batalha per se. Quem luta são estados. Mesmo nas cruzadas, quem lutou nas cruzadas foram estados. Príncipes, e nobres e pessoas do mundo político. É função dos leigos lutar e ter ordens sociais preservadas. A função da igreja é conduzir as pessoas para o céu. E sim, a igreja dá princípios morais que podem direcionar a pessoa para buscar coisas sãs e fugir da insanidade. Uhum. Mas a igreja não vai pegar em armas no sentido direto sem os estados, né? Sim. O que é o problema da igreja? Deveria, O que né? que o globalismo vê como trave na igreja? O que seria o lucro? Porque o são fim da duas igreja? religiões opostas, né? Ou você acredita em Deus eterno, salvação depois da vida, ou você acredita nessa salvação terrena do governo mundial. As coisas não são compatíveis. Se você acreditar na igreja, você vai acreditar em família, em uma série de valores, de virtudes e coisas que vão te afastar do hedonismo. Não tem como você ser o gado do governo global, você não terá nada, será feliz se você for cristão. As duas coisas não casam. Você quer ter uma vida depois da morte, você quer ter filho. Os caras vão falar, não tenha filho. A igreja vai falar, tenha filho. Uhum. Os caras vão falar, use droga. A igreja vai falar, não use.
Os caras vão falar para você, acredite que o paraíso vai vir se você eleger o Barack Obama. A igreja vai falar, não tem paraíso na Terra, o paraíso é só na outra vida. Os caras vão falar para você, não, vim aqui na ilha do Epstein, que a farra tá garantida. A igreja vai falar para você, Não como vá. Cristo falou, pedofilia, antes amarrassem, jogassem no rio, né? Amarrassem os pés e as mãos, jogassem no rio, do que fazer mal a um dos pequenos. Então, a igreja vai combater toda essa mentalidade destrutiva. E acontece, então, que ela é o oposto total, na verdade. Não tem como você ser... não tem como você desconstruir tudo e ser católico, e não tem como você ser católico e desconstruir tudo. Por isso que o A católico... igreja é a última barreira pro controle total, né? Claro, por isso que o católico progressista é o quadrado redondo. Porque ele, na verdade, é progressista, ele não é católico. Porque ele acredita no oposto do catolicismo tradicional. Não tem como, né? Se você for seguir a doutrina da igreja, vai falar para você casamento, ter filho, vai proibir o aborto. É incompatível. A igreja, o casamento é o principal fator. O que é o casamento para a igreja? Família. Homem, mulher e filhos. Sim, Pai, sim, mãe mas e eu falo filhos. assim, a principal Sim. entidade para a igreja é a família. A coisa mais importante para a igreja é você salvar sua alma, né? Você ir para o céu. A família é algo que você, pela filosofia natural, já consegue perceber que existem homens e mulheres se unem para ter filhos. E essa é um pilar, uma base da sociedade. Se você tirar esse pilar, a sociedade começa a colapsar. Nós tiramos e está colapsando. Porque eu vejo isso, porque eu vejo assim, em várias posições, até políticas, um desejo de acabar com a família tradicional, Claro. sabe? A família tradicional é um alvo, é uma Mas coisa a ser a criticada família por tradicional muitas. é o maior alvo. Eu sempre falo, primeiro você tira a autoridade do Papa, depois você tem que matar os reis. Depois, claro, nesse entremeio, Deus morreu, né? Então Deus tem que morrer. A autoridade do Papa tem que ser diluída. Os reis têm que ser mortos. E o pai de família é um mini-rei. Ele tem que ser o próximo a ser destruído. O que acontece é que é uma luta contra toda hierarquia. O igualitarismo do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Perfeito. Então, assim, o igualitarismo, em última instância, é a destruição de toda hierarquia. A destruição de toda hierarquia é a dissolução do Papa, o fim dos reis, o fim da família. E é impossível você ter liberdade e igualdade ao mesmo tempo, né? Como que as Impossível, pessoas as coisas são acreditam? contraditórias. A liberdade só existe se tem a possibilidade das pessoas serem desiguais. Eu não quero ser igual a você, eu tenho essa liberdade. E a verdadeira liberdade só existe na virtude. Esse é o erro, porque sem virtude você é escravo das suas paixões. Esse é o erro clássico que o pessoal que vem de uma tradição liberal demora para cair a ficha. E aí uma hora cai, todos eles caem. Ou o cara vai ter que virar progressista ou ele vai descobrir esse problema que eu vou falar agora, que é, beleza, eu quero que todo mundo seja livre. Só que se você acabar com a moral e com a família, ninguém vai ser livre, todo mundo vai ser escravo. Então, na verdade, o problema é que o cara cai a ficha e ele fala, caraca. Na verdade, se você não tem virtude, não tem liberdade. É um caminho natural. Todo liberal chega um momento que ele tem que descobrir que se ele não tiver valores tradicionais, aquilo que ele acredita vai ruir. É possível ser ANCAP e ser católico ao mesmo tempo? Veja, ANCAP isso aí é um fenômeno muito... Tá cruzando umas 6... Aí eu tenho um amigo que é ANCAP e ele é monarquista. Então, assim, já é... sei lá, entendeu? Eu sou contra o Estado moderno. Até aí essa empatia já tá dada. O problema... ao invés de discutir ANCAP, eu acho que o que eu discutiria sei lá, acho muito legal o Bitcoin, acho muito legal abolir o Estado moderno, tudo isso é muito legal. Acho que a burocracia moderna não funciona e tudo mais. O que eu só colocaria para todas as pessoas que estão no quadro amplo do pensamento, que elas valorizam a liberdade... O meu único ponto aqui é que essa liberdade não existe sem a moral e sem a família. Esse é o ponto que eu quero chegar. E sem a autoridade. Alguém vai ter que liderar as pessoas. Você vai ter que viver algum modo e arranjo de vida. Se não for a família, você vai ter arranjos piores. Essa que é a verdade. Porque quem cria as crianças? Quem vai criar as crianças? Esse é o ponto. Vai ser o Estado, no final. Vai ser uma escola. Putz, mas também outro arranjo insano, né? Não, vai ser uma comunidade privada que vai criar. Mas quem que vai criar? Alguém vai ter que criar. Veja... Nasceu uma criança, alguém tem que criar ela, não tem outra hipótese. Então a hipótese sem família é uma hipótese insana. É o que o Estado quer, o que o Leviatã quer é educar os seus filhos, arrancar eles da sua mãe e educá-los. Esse é o ponto. Por isso a destruição da família. Eu admirava o Mundo Novo, tal. Agora, isso é insano, não funciona.
Simplesmente não funciona. Entregar os seus filhos para ser educados pelo Estado? Deus do céu, né? Quem que o Estado educa bem? O Estado não educa bem nem a si mesmo. Aliás, a única vantagem nossa, em geral, é essa. A ideologia progressista é auto-emborrecedora. Então, como ela vai emborrecendo, você consegue ver o fenômeno claramente. Os líderes progressistas eles vão ficando cada vez mais burros. Mas isso é um fenômeno do circular, né? Porque, sei lá, Shakespeare é opressivo, então não posso ler Shakespeare. Aí o cara vai ficando mais burro. E a próxima geração começa a falar coisas retardadas, assim. Então, é bem curioso esse fenômeno. Mas esse é um grande risco, porque se um dia a gente for derrotado, não é porque eles são inteligentes, mas é porque eles são muitos. E em um momento a vantagem da maioria vai... Sim, o vício é mais fácil que a virtude. Você sabe que eu também não tô numa batalha, uma coisa importante. Eu tô, mano, que eu me sinto pressionado a todo instante. Eu tenho filhos, eu tenho meus princípios aqui e eu me sinto acuado já, entendeu? Mas eu não tô numa batalha para destruir quem é progressista, senão eu tô numa batalha para converter. São batalhas muito diferentes. Eu não quero... Tudo bem, vai, sei lá. O pessoal lá da Ilha do Epstein tem que ser preso, entendeu? Esse sim, não há nenhuma discussão. Mas, excetuando os casos bizarros, eu tô aqui para converter. Eu quero que as pessoas entendam a verdade. Eu não tô contra o cara que é progressista. Eu quero que ele mude. Eu quero que ele entenda a verdade, que ele estude. Porque o que acontece? Quando ele começar a entender essas coisas, por isso que eu não tô na briga da política diária, outras coisas, sabe? Estou falando da minha briga, né? Não que não existe uma... Existe uma batalha pela sobrevivência da civilização. Isso não está nem em disputa, não estou questionando isso. Mas quando você entra no modo de conversão versus o modo de belicosidade imediata, tudo é muito mais claro e tudo é melhor. Qual que é a diferença entre o modo de conversão e o modo de belicosidade? Eu chego e eu quero debater com o cara. Pra ver quem tá certo, e aí horas e horas, aí não anda, e aí fica e aí um fica jogando lacração pra cima do outro, aí o cara joga uma lacração, aí o outro lacra em cima. E aí são conflitos e conflitos intermináveis, cuja função que só fragmentam mais a sociedade do que eles já estavam. Agora, quando você tem uma mentalidade de conversão, que olha, é o seguinte, essa ideologia está te destruindo. Vamos sair dela e vamos para a sanidade. Vamos juntos para a sanidade. Você vai ver que o conflito é menor, bem menor. Aliás, a pessoa entende quando você está tentando converter ela versus quando você está tentando destruí-la. São coisas diferentes. Novamente, estou excetuando os criminosos explícitos. Ela entende quando você está tentando convertê-la. E esse entendimento, ela fica feliz. E ela gosta que você está dando livros para ela. Muitos dos meus alunos eram ou liberais, ou progressistas, ou ateus. Muitos. Uma grande parte, acho que, sei lá, pelo menos metade dos meus alunos não começaram concordando comigo. Só que aí são pessoas que aí vai passar... Essas pessoas são gratas, porque elas falam obrigado, entendeu? Mas precisa de ter uma aceitação antes, né, cara? Você tem uma abertura para a verdade, e tem pessoas que têm outras funções, mas entenda que quando o cara você tá falando, olha, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é fomentar bons hábitos. O cara adota os bons hábitos, eu faço o cara ler, eu faço o cara sair do negócio. Quando o cara começa a mudar, porque esse que é o ponto, qual que é a vitória? A vitória sobre o progressismo, sem dúvida, é o fim do progressismo. Mas não é o fim do progressista, é o progressista largar o progressismo. Claro. Então, eu entendo que muitas das pessoas que entram no embate ideológico atual, elas têm uma visão muito imanentista, elas estão preocupadas com o material imediato, com a disputa política imediata. Que existe uma disputa política, mas essa disputa é muito mais profunda do que as pessoas também estão imaginando. Ela não vai eleger alguém, não vai salvar a política nacional. Deus do céu, né? A República Brasileira já foi criada como um golpe em cima de um rei extremamente digno, feito por oligarquias que eram escravocratas, movidos pela maçonaria, pelos mesmos valores que eu acabei de falar, do positivismo ideológicos e tal. Então, assim, sinceramente, você está pegando um problema de 200 anos e querendo dar como o cara fala, tô com câncer. Aí o cara fala, não, toma aqui uma aspirina. Fala, cara, não, vocês não ou você não entendeu o que eu falei, alguma das duas coisas está mal direcionada, entendeu? Então, o que a política precisa, sem dúvida, é quimioterapia, é outro bicho, é um negócio bem mais profundo. Agora, do ponto de vista pessoal, é conversão. E eu vejo que quando você entra na mentalidade de converter versus a mentalidade de confrontar
o resultado é muito melhor. Funciona mais. E nada que eu tô falando diferente do que, sei lá, do que o cristianismo ensinaria. E a conversão é um start para você? A conversão é quando o cara converte, e aí isso envolve o porquê ele se converte, pode envolver uma mudança de mentalidade política, religiosa, pode começar de várias maneiras. Às vezes o cara se converte, isso é um detalhe, politicamente, antes de se converter religiosamente. Acontece. Funciona também. Às vezes ele se converte religiosamente para depois se converter politicamente. Também funciona. Não importa. O ponto é que ele tem que se converter para a ordem. E aí o resto da vida dele vai naturalmente... Você foi Mas convertido ou não? O que foi o seu caso? Eu me converti espiritualmente. Acho que politicamente... Deixa eu ver. Primeira vez que eu me vi como um tradicionalista, sei lá, na Fundamental 1, eu me vi como um tradicionalista político. Então, assim, eu tinha um livro que tinha escrito assim, Cuba e Estados Unidos. E aí tinha, o texto falava que Cuba era melhor que os Estados Unidos. E eu falei, professor, tem um problema aqui que a foto contradiz o texto, entendeu? Aí a professora olhou pra mim, ela revoltada. Eu falei, olha, eu não sei se... então foi a primeira vez que caiu a minha ficha. Eu falei, cara, isso aqui é uma piada. Então, assim, isso eu tava na 4ª série. Então, assim, faz tempo que eu... Agora, religiosamente, quando eu tinha 18 anos, eu voltei para a igreja. Eu fiz primeira comunhão, me afastei, e ali por volta dos 18, 19, eu me reaproximei da igreja. Foi um chamado? Foi um... Não, eu fui estudar. Eu entrei na faculdade, tinha um clima ideológico inóspito. Aí eu comecei a me refugiar na faculdade de Direito, os professores eram todos comunistas. Aí comecei a me refugiar na biblioteca para ler. Aí eu li um livro do Platão que falava sobre alma. Aí fiquei assim, caramba, alma, será que eu tenho uma? Aí eu fui para São Tomás de Aquino, e aí tinha a prova da existência de Deus. Aí eu li aquilo e eu falei, caramba, Deus existe, né? E agora? Aí quando eu falei Deus existe, aí eu peguei minha Bíblia da primeira comunhão, que era a última coisa que eu tinha de religião, comecei a ler. E aí fui seguindo, aí voltei a ir à missa, voltei a fazer a... São Tomás prova que Deus existe, né? Ah, sim. Sim, muito bem. Bem, por sinal, muito bem demonstrado. Como que ele faz para mostrar? Claro, veja, a forma, você tem que entender o seguinte, todas as coisas para Aristóteles, elas estão em movimento. O movimento que ele fala não é um movimento só mecânico, isso aqui é um movimento mecânico, não é um movimento vetorial, por exemplo, que a gente pensa na física moderna. Mas ele está chamando de movimento tudo que é passagem da potência ao ato. Então, você tem algo que pode ser, passa a ser, isso é um movimento. Então, uma coisa poderia esquentar, esquenta, passagem da potência ao ato. Poderia cair, cai, e assim por diante. O pensamento, passagem de potência ao ato, não é um movimento mecânico. Pensei uma coisa, nada se moveu do ponto de vista mecânico assim, imediato, mas saiu da potência ao ato, né? Todas as coisas estão em potência ao ato o tempo todo. O universo está em constante movimento. Não é estático, né? Todas as coisas estão em movimento e tudo que você analisa, de todas as análises que você faz, está tudo em transformação. Só que aí tem um ponto. O mundo inteiro está numa sequência de P para A, potência para ato. Toda hora tudo está passando de P para A. Só que se a sequência causal começasse em P, ela não poderia, por quê? Porque tem um outro ponto que é, uma coisa só passa da potência ao ato quando tem algo em ato fazendo ela passar da potência ao ato. Então, por exemplo, para que o copo caia, o copo pode cair. Ele não cai por conta própria, se não tem uma outra coisa real em ato fazendo ele cair. Então, eu tenho que ir lá empurrar o copo. Todos os fenômenos têm algo em ato que faça aquela potência passar para o ato. Para eu conseguir pensar, eu tenho que ter um cérebro trabalhando. Sei lá, essa água esquentar, vai ter que ter alguma força agindo sobre ela. As moléculas vão ter que agitar de alguma maneira, alguém vai ter que agir sobre ela. Então, todas as coisas têm que ter algo real. A pura potência não faz a potência se atualizar. O fato do copo poder cair não faz com que o copo caia per se, e assim por diante. Então, uma potência não se atualiza por conta própria. Então, a sequência PA, ela tem que começar em A. Do contrário, não tem sequência. Uhum. Não pode começar em P. Se ela começar em P, eu estaria negando essa regra que eu falei previamente, que uma coisa só passa da potência ao ato com outra coisa em ato. Então, eu tenho uma sequência cósmica inteira e ela não é PA, ela é APA. Ela começa em A. Esse primeiro ato
O que é esse primeiro ato? Esse primeiro ser? Veja, ele é o originador da sequência causal cósmica, porque ele é o primeiro item. Ele é anterior à matéria, porque ele gerou a matéria. E a matéria está em transformação, a matéria é passagem potencial. Aliás, a matéria, falaria Aristóteles, é pura potência. Quanto mais eu desço na matéria, mais ela age de maneira potencial, errática, né? Ela é estranha, quanto mais eu vou descendo nela. Por quê? Porque ela é potencial, que é mais flexível, né? Uma célula ou um corpo inteiro concreto. O átomo ou um bloco de mármore. Evidentemente, quanto mais eu desço na matéria, maior o campo das possibilidades. Ela vai se tornando mais potencial. Então, esse ato original tem que ser a causa da matéria. Ele não é material. Ele também tem que ser anterior ao tempo, porque o tempo é movimento, o tempo é passagem. Aliás, a própria noção de tempo é passagem, né? Quando você fala, você vai assistir o tempo é uma medida de uma passagem, né? É uma medida de um movimento, inclusive. Se você vai assistir um programa, eu sempre lembro quando eu estava assistindo um Android 009, eu era criança, e aí tem um episódio que para o tempo, né? Vocês já viram Android 009? Vocês são dessa geração? Na verdade, eu não, eu já estava muito velho. Já estava muito velho, mas vocês já ouviram falar de Android 009? Sim. E aí tem um episódio que parava tudo. Mas o que é parar o tempo? O tempo parou. Não, é que o movimento parou. Na verdade, a história é que ele era tão rápido, né? Estava andando tão rápido que tudo parou, e daí o tempo parou para ele, daí era uma vida insuportável. Essa era a premissa. Mas olha que engraçado. Se tudo para, você vai falar, parou o tempo. Porque você claramente está olhando o fenômeno do tempo a partir do movimento. Há uma conexão. Então, esse ato original, ele é anterior ao tempo, porque o tempo justamente envolve uma passagem, uma transformação. Ele é atemporal. Ele também é um princípio de ordem. Por quê? Porque o universo, embora ele tenha um elemento de caos, um elemento de acaso, ele também tem um elemento de ordem. E elementos de ordem são produzidos por elementos de ordem. Então, eu pego, por exemplo, isso aqui está organizado, essa mesa, porque alguma coisa ordenada ordenou o que estava lá. O desordem não gera ordem per se. Então, eu tenho um ser que e como fala Aristóteles muito bem, ordem é inteligência, por definição. Sim. Então, é um ser que é amaterial, imaterial, atemporal, anterior ao tempo, anterior à matéria, que começou toda a sequência causal e que é a ordem e a inteligência. O nome disso é Deus. Então, quando você fala de primeiro motor imóvel, o que é isso? É o que move sem ser movido. Mas por que move sem ser movido? Porque ele é anterior a todas as outras coisas. E aí você vai falar assim, mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque Deus e o ser são a mesma coisa, não tem uma separação. Então, na verdade, Deus não tem começo e não tem fim. Aliás, as próprias noções de começo e fim são noções temporais. E você está falando, por definição, de algo que é anterior ao tempo. Então, não tem não tem fim, não tem começo, não tem imperfeição também. Porque imperfeição... Por que as coisas decaem? Por que seu corpo vai decair? Porque vai passando o tempo e ele vai decaindo. Uhum. Você precisa ter incompletude, imperfeição para ter degeneração, né? Sim. Que, aliás, é um dos pontos de Aristóteles, né? Aristóteles escreve sobre geração e corrupção. A primeira coisa que você percebe do mundo quando ele está refletindo esse negócio de movimento não é por um motivo aleatório, é porque ele está olhando todas as coisas e falando, caramba, você tem geração e corrupção. Por que o mundo está toda hora em geração e corrupção? As coisas vão sendo destruídas, as coisas vão sendo criadas, por que isso acontece? Então, a reflexão de Aristóteles, que é a mesma de São Tomás, é a base da primeira prova de São Tomás, são 5, né? Mas é a base da primeira, que já é muito precisa, ela basicamente demonstra que Deus existe. Claro, como toda prova, você tem que aceitar os pressupostos, mas é que os pressupostos são muito leves. E se você negar os pressupostos... também, né? Você negar a lógica. E se você negar os pressupostos, você cai numa coisa muito esquisita. Porque pensa, vamos negar os pressupostos. Não, nem tudo está em movimento. É um pressuposto estranho, porque a análise do mundo não é assim. Uhum. Outro pressuposto estranho. Não. Uma coisa pode surgir sem nenhuma causa. Mas aí a anticiência é absoluta. Você caiu na negação da realidade quase que absoluta, porque as coisas não têm causa. Aí isso é a negação da razão mesmo. Uhum. Você está dizendo que as coisas acontecem sem princípios reais.
Mas acontece por princípios hipotéticos. Que é muito esquisito. Então, todas as leis da lógica e tal. Então, tem o David Hume nega a prova da existência de Deus. Mas como que ele nega? Ele fala, não tem causalidade. Aí você fala, mas tem causalidade do quê? Ele fala, nada, não existe causalidade. Beleza, aí você vira o woke também, porque daí também não tem... Aí também não tem mais... do David Hume até o woke é uma questão de... Você espera aqui no relógio e espera até chegar lá. Porque se você nega a causalidade, o efeito final é o relativismo total. Sim. Tudo é relativo. Por isso que não é aleatório. Quando você nega a existência de Deus, as pessoas vão caindo no caos crescente. Porque você tirou um princípio de ordem, a desordem vai crescendo, né? Sim, total. Não tem um paradigma. E é interessante, sempre quando a gente chega num ponto desse, a questão não tem como provar Deus, né? Não tem como você fazer alguma coisa concreta com que essa existência seja provada. Bom, porém, isso é bem concreto. Ciência também não tem como não provar, falar assim, realmente não existe. Não tem como provar Deus do ponto de vista científico, mas tem como provar do ponto de vista físico. Foi o que a gente fez agora. Mas porque na ciência também não consegue comprovar a não existência, sabe? Um fato real que você fala. Que o objeto não se aplica. É que você está usando uma ferramenta que não analisa o objeto. É impossível. É porque é anterior, porque você está falando de um item que é, por definição, um objeto de análise que é, por definição, anterior à ferramenta que você está falando. É igual a ciência tenta provar a ciência, é argumentar em círculo. Se você falar assim, não, por meio do método científico me prove que existe a ciência. Não tem como. A ciência pressupõe a lógica, a ciência pressupõe a ciência pressupõe a matemática, a ciência pressupõe uma série de itens. A ideia de um conhecimento sem pressuposições é ridícula. A única coisa que você tem sem pressuposições são conhecimentos autoevidentes. Por exemplo, A igual a A. Mas tirando a tautologia lógica, você não tem conhecimentos autoevidentes. Os conhecimentos demandam uma explicação. E eles têm pressupostos. O pressuposto da ciência tem vários pressupostos. Não é que eu faço sem nenhum pressuposto. Mas imagina. Cara, eu acho incrível, assim, encontrar um filósofo e tentar entender a forma que ele pensou e ficar imaginando, assim, ele naquele momento com esses questionamentos, assim, sabe? Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu tenho, assim, mas... Eu amo. Bom, eu faço isso da vida, né? É magnífico. É magnífico. Como foi que ele chegou, Aristóteles, primeiro nessa? Bom, cara, eu sei que ele estava lendo os pré-socráticos, estavam discutindo sobre água e como que o mundo se transforma e como que as coisas vão se gerando e tal, mas até chegar nesse nível de raciocínio é muito refinado. E ele ainda fala assim, Deus move o mundo por amor e nos enche de alegria. E não é todo professor de filosofia que consegue filosofar dessa forma, né? Bom, muitos professores de filosofia hoje são... o problema dos professores, veja, tem muitos professores de filosofia bons. O problema é que a faculdade, ela está imbuída da ideologia, que já mina o cara. Então o cara ele acaba sendo um propagador da própria ideologia dominante, ao invés de pensar nos grandes filósofos por conta própria. Tanto que praticamente não tem linhas, né? Para ser um professor de filosofia universitário, estrito senso, você praticamente, tem exceções, tem nobres exceções, sim, mas você praticamente é obrigado a ou ser marxista, ou relativista, ou qualquer coisa, qualquerista moderno. Difícil o cara ter uma liberdade. Se ele chegar lá, mesmo linhas diferentes da minha, se ele chegar e falar, pessoal, agora eu sou maquiavélico, puro sangue, as pessoas também não vão perseguir a ideia, ou se ele virar Nietzscheano puro sangue, também vão perseguir a ideia. A real é que mesmo linhas absolutamente radicalmente diferentes da minha não seriam aceitas na faculdade per se. Porque tem uma ideologia dominante. E essa ideologia dominante vai regrando. Agora, se você lê os antigos filósofos, não como... Outro problema da faculdade também, até mais estrutural, eu acho, não é nem só o fato de ter ideologia. É que o cara não lê levando a sério os filósofos que ele está lendo. Mas ele lê, na verdade, como uma peça de museu. Isso aqui é o que Platão achava. Na época dele, eles pensavam assim, olha que primitivo. Ele não está seriamente engajando com Platão. Projetando ele não está preocupado. Ali. Não, mas calma, será que o que Platão está falando é verdadeiro? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que o que Maquiavel falou é verdadeiro? Será que o que Nietzsche falou é verdadeiro? Será que é assim mesmo, na realidade? Esse é o trabalho da filosofia. Você tem que olhar o cara e falar, cara, será que isso aqui encaixa?
O trabalho de entender o contexto dele já é muito bom, porque cria empatia, porque você entende, calma. Ele estava vendo isso aqui e ele está tentando resolver esse problema. Já é um grande salto. Isso é o básico também, né? Deveria ser. Sim. E você consegue também, além disso, ir além, ter os seus pensamentos filosóficos também? Eu tenho opinião sobre várias coisas, né? Eu tenho um livro que eu estou preparando que eu já entendo como como tudo, eu sou cético da originalidade absoluta. Todas as coisas você vai bebendo do que veio do passado. Mas eu tenho uma tese, por exemplo, sobre Aristóteles aplicado às empresas e uma série de considerações sobre política, uma nuance específica, né, de filosofia política. É uma tese que está nesse livro que eu estou preparando agora, que é sobre liderança. Legal. Que é basicamente a inspiração, é a mentoria que Alexandre recebeu de Aristóteles. E a minha ideia é pegar isso como uma teoria de governo, né, a partir dessa linha. Então isso, na verdade, esse livro eu distribuí na Inglaterra antes de ter a versão pronta no Brasil. Então, na verdade, tem uma versão em inglês dele que circulou lá circulou lá na Inglaterra, porque eu levei no evento e tal. Mas esse ano eu espero ainda publicar a minha tese sobre isso, né? Você acha que tem um ensinamento maior ou melhor do que o de questionar as coisas? Como assim? O fato de você procurar saber sempre mais, entender mais. Olha, o fato de você querer entender as coisas, a verdade é o mais importante, porque eu questiono tudo. Não, isso só é chato. Isso só é chato, entendeu? Eu sou pensamento crítico. Eu não quero saber se você tem pensamento crítico. Eu quero saber se é verdadeiro. A minha pergunta sempre é se é verdadeiro. Eu não quero saber quem está falando, de onde veio, qual que é o negócio. Eu genuinamente, a pergunta que eu sempre me faço é, calma lá, o que esse cara está falando é verdade? Funciona. Por exemplo, por que eu amo jiu-jitsu ou exercício físico? Porque funciona, porque é real. O cara fala assim pra mim, não, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu quando eu descobri que era real. Funciona. É jiu-jiteiro? Eu treino toda semana. Faixa preta? Não sou faixa preta, não, sou faixa azul. Descobri tardiamente, mas sou aluno do grandíssimo Fábio Gurgel, que é uma lenda viva. Um azul do Fábio Gurgel se assemelha a um faixa azul, roxa, né? Não, é um azul de outros bons mestres. De outros mestres, talvez. Não, mas olha... Mas o Gurgel é diferenciado mesmo. Não, e você sabe que eu me apaixonei porque é real, funciona. É muito efetivo, né, mano? Quando você fala assim, você tem que se hidratar, você tem que comer melhor. Funciona. É empreendedorismo. Não, empreendedorismo, isso, não sei o que. Funciona. Você for lá e abrir uma empresa, você começar a trabalhar e fizer uma coisa que realmente é bom, um produto bom, funciona. Veja, o teste tem que ser o teste da realidade, não pode ser o teste de uma coisa pré-estabelecida que já está feita. Você tem que olhar na realidade. Funciona tanto que depois que o jiu-jitsu, né, foi divulgado, ninguém entra no UFC mais sem lutar jiu-jitsu. Não tem como. Vai fazer como? É loucura. Mas aí também não entra sem o boxe, não entra sem o Muay Thai. Não, sim. O jiu-jitsu não é melhor que os porque outros. tá muito profissional, né? É melhor que os outros. Mas jiu-jitsu é sine qua non. Os outros... Não, mas é verdade. Não, mas eu sou fã. Boxe é uma baita arte marcial. Boxe é maravilhoso. Tem várias artes marciais que são incríveis, mas são eficazes. Mas o jiu-jitsu, a luta de finalização no chão, não tem o que fazer. Se o cara não sabe nem se defender daquilo, ele vai se dar mal. Tanto é que você pega o wrestling, quando começou, os caras eram gigantes. O wrestling é um treinamento físico muito forte. E de chão também, de submissão. Os caras do wrestling, que eram gigantes, pegavam o cara do jiu-jitsu pra lutar uma luta de solo, agarrada, e porra, não dava jogo. Não, eles tinham que aprender, eles tiveram que aprender. Porque o cara não tem como finalizar a luta. Ele vai lá e ele gira, e ele pula pra um lado, ele dá a volta no cara, só que ele não acaba a luta. E aí o cara do jiu-jitsu vai ali, ó, só tirando a finalização. Mas o ponto aqui, o que tá querendo chegar é o teste da realidade. Uma coisa é boa na medida que é real. Aí vai falar, mas é a igreja católica. Você tem como provar aqui agora que sei lá, Cristo está presente na Eucaristia. Não, eu não tenho uma prova, eu tenho fé nisso. Eu não tenho como provar isso. Mas tem uma coisa que é bem concreta que dá para você ver. Se você começar a viver uma vida católica agora, a sua vida melhora. É bem concreto e é real. Começar a confessar os seus pecados. Começar a ir na missa. Começar a seguir os ensinamentos da igreja. Não tem vida que não melhora. O cara começa a melhorar. Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Claro, com certeza.
Nossa Senhora. Eu acho muito mais fácil acreditar que Jesus nasceu de uma virgem do que acreditar que a... Claro, acho muito mais fácil acreditar que Jesus nasceu de uma virgem que acreditar no Dr. Fauci, entendeu? Os caras... o povo acredita, o povo fala, não, Jesus nunca teria nascido de uma virgem. Cara, o milagre pra mim me parece bem coerente. Como assim o milagre é coerente? Guilherme, olha, na medida que eu... Primeiro, como racionalmente eu entendi que Deus existe, a ideia de que Deus possa atuar no mundo já me parece bem natural. Sim. Claro que aqui, um pressuposto anterior para mim era, calma lá, Deus existe? Porque se Deus não existe, essa discussão é meio insana. Uhum. A partir do momento que eu falei que, não, calma lá, tem uma prova da existência de Deus, Deus existe. Então, a segunda discussão, na verdade, antes ainda de Jesus nascer uma virgem é, se Deus existe, faz sentido que ele atue no mundo? E aí me vem a questão que faz sentido que sim. Claro. E se faz sentido que sim, a possibilidade, aqui não é nem não é prova, tudo, a gente está falando da possibilidade. Existe a possibilidade de Deus fazer com que haja um nascimento virginal? Existe. Simples. Perfeitamente existe a possibilidade do nascimento virginal. Existe a possibilidade lógica de Deus se fazer homem? Claro. Estou escrevendo uma história, eu posso me colocar como personagem na história. É absolutamente possível. Então, dado que é possível, não é estranho isso. E aí a discussão do cristianismo é se o cristianismo é razoável, se ele faz sentido, se ele encaixa, se ele tem razoabilidade. E eu diria que quase nada tem o mesmo nível de razoabilidade. Que Maria tenha tido um filho como virgem é um dos ensinamentos mais belos possíveis. Por quê? Poxa, nós estamos falando aqui de uma criatura humana que é escolhida para uma bela missão. Para uma missão grandiosa, uma missão de pureza e de virtudes. O sexo é mau? Zero. Ela era casada com um homem incrível, que José é um homem excepcional, dos mais excepcionais que já viveram nessa terra. No entanto, aqui nós estamos falando de Deus fazer homem. Sim. Então, quando nós falamos de Deus se fazer homem, o veículo para que Deus faça homem tem que ser o veículo perfeito, o veículo imaculado. Por isso que, para mim, faz absolutamente sentido que Maria seja sem pecado original. Mas todos nós temos pecado. Temos. Se você andar na rua, você vai ver que o pecado original é a realidade, como dizia o Chesterton, é a realidade mais básica do mundo. Mas é absolutamente sensato que Deus, na medida que ele fosse nascer, fosse ter esse nascimento dentro de uma mulher que fosse concebida sem pecado original, que fosse absolutamente imaculada. Uhum. E nesse sentido, a vida virginal de Maria, apesar da grandeza de José, mantém a exclusividade que já é uma missão gigantesca, que é a exclusividade dessa missão de portar o próprio Messias. E ela vai depois viver uma vida condizente com essa vida de virtudes, e vai ser um dos maiores arquétipos e visões de virtude que nós temos no mundo. Na verdade, talvez o grande, de uma criatura humana, o maior arquétipo de virtudes. Por isso que ela, muito belamente, ilustra tantas igrejas de tantos lugares da nossa civilização. Das igrejas que fundaram as nossas culturas. Se você vai lá em Londres que é um lugar que, poxa, o rei, para se divorciar, virando obeso mórbido, rompe com a igreja. Mas se você vai lá em Londres, tem a Abadia de Westminster. E a Abadia de Westminster é a igreja de São Pedro, no passado. E quando você entra, o lugar mais bonito da Abadia de Westminster, que é a igreja principal da Inglaterra, é o lugar onde os reis são coroados, casam, etc. E aí você vai lá na Abadia de Westminster, tem lá o que? A Lady Chapel, a Capela de Nossa Senhora, o lugar mais bonito de todos, feito por Henrique VII, pai de Henrique VIII. E ali é celebrada a grandeza da Virgem Santíssima. E é lindo. E aí você pega São Paulo é fundada como uma escola de latim, para educar os índios. E os santuários de Nossa Senhora vão guiando essa cidade, vão da Igreja do Carmo, que está no centro da cidade. A imagem linda que tem da Virgem no Mosteiro de São Bento, que foi uma das primeiras igrejas daqui, embora essa arquitetura agora gótica dele seja do século XIX. E você vai vendo em cada igreja dessas, uma cultura vai se forjando a partir dessa pequena igreja no centro da cidade, com esses santuários marianos. Então, assim, a Virgem Santíssima, Jesus, claro que é o principal modelo, ele é o arquétipo de toda a virtude, porque ele é Deus feito homem. Só que Jesus justamente é Deus feito homem. Maria, no entanto, é uma criatura. E essa é a beleza da sua missão. Ela é uma criatura designada para levar adiante essa missão. Então é um exemplo de uma criatura
a ser seguida como caminho. É o caminho mais próximo, é a pessoa que veio de maneira mais próxima ao Cristo. Ela foi quem aceitou, talvez, a missão mais difícil. Ela aceitou a missão mais difícil que veio mais perto dele, porque a partir do momento que você entende que o Cristo é Deus, o que você quer está próximo dele. Eu tive um momento, você quer estar próximo de Deus. Eu tive um momento muito impactante. Eu fui visitar o túmulo de Santiago, Santiago de Compostela. Que as pessoas atravessam, né, fazem o caminho de Santiago de Compostela e se ajoelham ali na frente. Santiago de Compostela, Santiago, foi quem levou a fé para Portugal. E, portanto, nós temos a fé no Brasil por causa de Santiago. A missão do apóstolo direta para Portugal. E a reconquista de Portugal passa por essa batalha para retomar o túmulo de Santiago. Eu até dei uma palestra em Lisboa há pouco tempo falando sobre essa história. E aí, quando eu cheguei no túmulo de Santiago, eu acabei me ajoelhando, eu fiquei impactado. Porque na minha cabeça vinham vindo as cenas de Santiago convivendo com Cristo. Santiago estava com Cristo. Essa pessoa que está na minha frente, esse túmulo aqui, esse corpo concreto é de uma pessoa que estava com o próprio Cristo. É um nível de proximidade muito grande. Então, quando você pensa em Maria, você está pensando em uma pessoa que está próxima do Cristo de uma maneira incrível. Então, Santiago é uma escola de virtudes. E Maria, mais ainda, é uma escola maior ainda por causa da proximidade dela com o próprio Cristo. É uma escola de como viver o que aquele belíssimo livro do Thomas de Kempis chama a imitação de Cristo. Porque o que é viver a vida plena se Deus se fez homem? É imitar o Cristo. É viver como ele viveu. Essa é a vida mais plena que nós podemos viver. Então Maria, até pelo inside information, né, ninguém tem inside information mais do que ela, viveu uma vida da imitação do Cristo plena. É engraçado, né? Porque tem pessoas, às vezes, o cara é protestante e fala, não, mas é incompatível admirar Maria e admirar o Cristo. Fala, não, como assim? Na verdade, quando você pede orações para ela, você está pedindo orações para uma pessoa que é muito próxima do Cristo. É quase um apelo, né? É quando as pessoas querem que eu faça alguma coisa, pede para minha esposa, né? Porque daí ela se compadece e ela tem chances maior de conceder. Há uma beleza em você ter essa proximidade. E Maria representou essa beleza. Então, sim, com certeza eu acredito que Cristo nasceu de uma virgem e eu acredito que ele é Deus. Isso quer dizer que eu sou católico, por óbvio, eu acredito que Cristo é Deus. E eu acredito que Cristo é Deus também pelo seguinte, ele fala que ele é Deus. Aí você vai falar, bom, muita gente fala que é Deus. O Henrique Cristo falou que ele é Deus. Muita gente fala que é Deus. Só que é o seguinte, quando você olha a vida desses outros que falam que são Deus, ela é cheia de contradições e você vê pessoas insensatas. O cara que fala que é Deus e não é, ele é um louco. Na verdade, um cara que fala que é Deus só tem duas opções, ou ele é louco ou ele é Deus. Não tem meio termo. Não tem. Só que o que acontece quando eu olho a vida do Cristo, eu não vejo um louco. Eu vejo um dos homens mais sábios que já viveram. Mas não tem como. Como que ele vai ser um homem tão sábio e vai falar que ele é Deus? E o ensinamento dele não é só que ele funciona na minha vida, ele funciona para a nossa civilização inteira. Ele forjou tudo. Onde esse ensinamento vai, a civilização jorra. Ela vai crescendo, ela vai prosperando, as pessoas melhoram, tudo começa a funcionar. A ressurreição de Cristo é um dos episódios mais testemunhados da história, que tem esse outro ponto. Vai falar, o cara acredita em Thor. Ninguém testemunhou Thor em lugar nenhum. Thor é um mito, é uma coisa contada. Fala assim, Maomé fala que o anjo Gabriel desceu para ele e ditou ao Corão. Maravilha, só quem viu isso foi Maomé. Só que quando você fala da história do Cristo, os romanos viram a ressurreição. Os apóstolos viram a ressurreição. São testemunhos de pessoas separadas falando a mesma coisa. Tem mais documentos da vida do Cristo, tem mais documentos dessa morte, ressurreição do Cristo, do que tem na vida de Alexandre o Grande. Por que não tem documentos da vida do Cristo de um determinado período, assim, o período de preparação, a adolescência? Essa é a parte muito interessante. Bom, então aí que tá, né? Isso que é fascinante na minha leitura. Primeiro que o período mais documentado é a sua vida pública, porque, por óbvio, ela era pública. E esse período da vida pública, ele é o mais importante a ser explicado, porque todo mundo viu, as pessoas poderiam contradizer o testemunho,
Aliás, quando os evangelhos estão sendo escritos, as pessoas estavam vivas, lembravam, falavam. Então, o período da vida pública ele é o período que é de conhecimento comum. No entanto, é chocante que no evangelho, como de São Lucas, tem trechos anteriores a esse período da vida pública. O chocante não é nem que a vida pública seja mais documentada, porque é isso mesmo. Normal. Por óbvio, você também não sabe muito da minha vida não pública, entendeu? Questão de lógica. Você fala, por que não tem registro da vida do Guilherme não pública? Fala, cara, porque, sei lá, ela não é pública. Agora, olha que coisa. Tem vários registros da infância dele que aparecem, né? Tem coisas da infância. Qual é a fonte disso? Onde foi que São Lucas ou São Mateus pegaram essas coisas? Relate A única Maria. fonte que tem é a própria Maria. Relate Maria. E Claro. ela relatou esses momentos? Claro. O que ela disse Claro. a eles? Falou assim? se ele O era que está escrito arqueiro? lá. O que está escrito lá. A anunciação do anjo, eles ouviram de onde? Pensa bem, né? Que outra fonte tem? Porque a José já tinha falecido. Quem estava lá? Tem vários desses episódios que só tava ela, inclusive. Uhum. A outra fonte possível é, sei lá, a família de Santa Isabel, mas veja que tem episódios ali que só pode ter sido a própria Maria. Então, tem trechos do Evangelho que são basicamente contados por Maria. Não. E isso é lindo, é belíssimo. Você acredita que Maria é a nova Eva? Claro, até porque o pecado começou com a mulher, então ele tem que começar a ser desfeito com a mulher. Eva, o pecado dos homens veio a partir das mulheres, né? A mulher pecou primeiro. Então alguém tem que fazer... O não de Eva é o começo do pecado, então o sim de Maria é o começo da redenção. Absolutamente digno que Deus, sabendo do pecado de Eva, tenha começado a desfazê-lo com Maria. E ela é a Arca da Aliança também? Bom, claro, tem vários títulos que são dados a ela. Ela é a Arca da Aliança, no sentido que ela portou, mas ela é mais importante que a Arca da Aliança, inclusive, do Antigo Testamento, porque ela porta a nova aliança, na verdade, mais do que isso, ela porta Deus, ela é mãe de Deus. É mais incrível ainda, pensa que a Arca da Aliança porta as tábuas da revelação divina, mas muito maior do que as tábuas da revelação divina, que já são assim um negócio altíssimo, é portar o próprio Deus. Então é claro que ela é a Arca da Aliança, ela é a Arca de uma aliança maior e mais importante ainda do que a antiga aliança. E também é a porta do céu para os católicos? Ela é a porta do céu porque ela sem dúvida abriu a porta do céu, né? Pensa, se ela não tivesse dito sim, claro, Deus teria outras formas de encontrar a salvação, mas foi esse sim dela, foi o caminho e a primeira porta aberta para você é o céu. O sim dela começa o seu caminho para chegar a Cristo. E por que será que escolheu Maria? Porque é uma mulher, porque ela era Tem vários motivos, vamos lá. Uma mulher, exatamente por causa de Eva. Naturalmente você está desfazendo o que foi feito, né? Como se fosse pensa o pecado original como um nó, e agora você vai desfazer o nó. Teria que ser uma mulher, mas existiam várias mulheres. Por que Maria é do povo que recebeu a revelação ao longo de séculos. Então, primeiro vamos separar o povo hebraico dos outros. Por quê? O povo hebraico foi recebendo a revelação divina ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele foi sendo preparado para esse momento. O povo persa, por mais incrível que seja, não recebeu essa preparação. O primeiro problema é a preparação e Maria conhecia as escrituras, conhecia as promessas, conhecia a profecia. Então ela é uma pessoa espiritualmente preparada. Depois ela vem de uma linhagem que foi preparada assim. A família dela é da linhagem das casas de Israel que já eram preparadas para isso. Então ela tem uma herança, os pais dela já estavam absolutamente esperando a vinda do Messias. Então ela vem de uma preparação de séculos. Essa é a primeira coisa. Os pais sabiam que iria vir, mas não através dela. Claro. Isso foi revelado apenas para ela. Sim. Tanto que ela... Tanto que há uma surpresa na anunciação do anjo, né? A missão é grande, né? Mas veja que porque é escolhido ela é um dom. Como todas as pessoas, porque foi escolhido São Pedro, porque foi escolhido São Tiago, porque foi escolhido todos os outros. É um dom. Mas é um dom que há uma preparação para esse dom. É o povo certo, na época certa. Por que a época certa? Porque é a época do Império Romano. Quando você unificou o mundo. Então agora a mensagem vai se espalhar pelo mundo.
Se fosse numa época prévia ao Império Romano, você não teria como difundir a mensagem de maneira tão ampla. Sim. O Império Romano é uma espécie de veículo para a difusão global da mensagem. Por isso que o Império Romano é o primeiro momento da história em que você vai conseguir, tendo a vinda do Messias, conseguir espalhar isso globalmente. E você consegue explicar, assim, por que desse ódio tão grande à figura de Maria? Principalmente por parte de outras religiões? Eu acho que isso é assim, ó. Muitas coisas são falta de conhecimento da tradição que eu tô falando. O cara, por vezes, vamos pegar a pessoa, o cristão mal formado médio brasileiro, sabe? Católico de BGE. É católico de BGE, ou protestante, ou o que quer que seja. Então ele tem raiva de Maria porque a idolatria. Veja, ninguém idolatra Maria. Eu não acordo de manhã e falo, meu Deus, vou criar um ídolo de Maria, porque eu tenho 2 deuses, né? Tem Deus, Deus eterno, e aí tem Maria. Eu não sei o quanto eles vão ficar chocados, mas eu contei, eu estava contando a história eu estou contando os mitos gregos para os meus filhos, né? Sobre Perseu e tanto. Assim, meus filhos falaram assim, essa deusa Atena é o quê? Eu falei, essa é a deusa que os gregos acreditavam. Aí eu comecei a explicar, eu falei assim, aí eles falaram, mas só tem um deus. Eu falei, só tem um deus. Então essa deusa é de mentira. Eu falei, sim. Normal, meus filhos têm a perfeita. Meus filhos sabem perfeitamente que a deusa Atena é de mentirinha e que Deus eterno é de verdade. Para eles, aliás, não é chocante. Eles, sim, natural. Porque a história já é toda, tem a Medusa. Inclusive, quando você conta a história da Bíblia, conta a história dos mitos gregos, tá falando da Medusa, eles, beleza, esse aqui é o modo que nem eu tô ouvindo sobre o Superman. Mas quando você conta a história da Bíblia, eles param e ficam assim. O que aconteceu na história? Você tá vendo um livro histórico, você não tá lendo um livro. A Medusa encontrou Perseu e etc. É outro bicho. E tem uma coisa curiosa que é a seguinte, então. A idolatria. Idolatria, por definição, eu estou criando outros deuses. Sim. Criar outros deuses é uma insanidade, porque só tem um. A grandeza de Maria é o quanto ela nos aproxima do único Deus que tem. Não de outra, não é uma deusa. Isso seria tão ridículo. Ela seria a primeira a achar Não é um ridículo. ponto, ela é um caminho, né? Ela é um caminho. É um caminho. Veja, Maria é um caminho mais incrível que tem até o Cristo. São Pedro é um caminho até Cristo. E é por isso que é uma figura tão importante. São Tiago é um caminho até Cristo. Quem está ouvindo esse podcast, nós estamos na nossa inferioridade tremenda em relação a São Pedro e outros, sendo um caminho para Cristo. Nós estamos sendo intermediários, porque a igreja funciona com intermediários. É como Deus fez a missão salvífica do mundo. A verdade vai sendo passada sempre por intermediários. É um padre, é um leigo, é uma igreja, é uma história. Você vai intermediando, aproximando as pessoas do próprio Cristo. Então a mãe dele é uma grande intermediária. São Pedro é um grande intermediário. Mas o intermediário, a função dele é te levar até a contemplação divina. Então há um erro, interceder por nós. Então há um erro quando a pessoa tem raiva de Maria, porque qual posição é mais pró-Cristo? Odiar Maria ou amar Maria? Amar Maria é uma posição mais pró-Cristo. Uhum. Você fala para ele, sua mãe é uma qualquer, isso é ofensivo, isso é profano. Quando você ofende a mãe do Cristo, a mãe de Deus, você está sendo profano, você não está elevando nada. E veja, o cara é simplesmente mal formado. Eu não estou aqui julgando ninguém, tá? Ele não sabe a história completa. Não é por mal mesmo. Deus do céu, né? Olha a formação que tem por aí. As pessoas vão recebendo todo tipo de formação equivocada, todo tipo de mentira e tal. Mas mesmo que eu não fosse católico, vamos supor que eu não fosse, e alguém chegasse assim, precisamos odiar Maria, eu olhava e falava, mas não tem nexo, entendeu? Por medo da idolatria, eu ia falar pra você, Deus do céu, as pessoas idolatram o LeBron James. Você tá brincando. Praticamente a única coisa que não é idolatria é amar Maria, porque isso leva para Cristo. Quando o cara idolatra o LeBron James ou o Barack Obama, ele é um idólatra na hora, imediato. É engraçado, né? Porque eu noto que alguns evangélicos, eles chegam a ficar em conflito, assim, sabe? Porque eles escutam a história de Maria e é algo tão maravilhoso que mexe com eles, que eles ficam assim, nossa, é bom, mas nossa, mas eu não posso.
Eu tenho apenas que adorar a Deus. Nossa, mas isso é muito bonito, mexe comigo. Mas é que ter raiva de Maria seria antibíblico total, porque se você ler a Magnificat, como é que lê o que está nas Sagradas Escrituras e fala, meu Deus, que horror. Claro que não. Inclusive, quando você está lendo, é tão claro a grandeza da missão, a grandeza, a beleza, está no texto bíblico. É absolutamente bíblico a pessoa ter uma devoção à Santíssima Virgem. 100% bíblico. 120% bíblico. Aliás, é 100% bíblico tudo. Na Bíblia tem todos os sacramentos. Tem a confissão. Os pecados que vocês confessarem serão perdoados, que vocês não confessarem serão retidos. Tem a Eucaristia, esse é meu corpo. Quem não comer meu corpo não terá vida eterna. Quem não beber meu sangue não terá vida eterna. Ele não fala esse é tipo meu corpo. Esse é um símbolo do meu corpo. Ele fala claramente, esse é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Tá tudo dito lá. Tem a unção dos enfermos. Na Epístola de São Tiago. Tem o batismo, que não nascer de novo não terá vida eterna. Ah, como que vai nascer de novo? Com a água. Todos os sacramentos da igreja estão nas Sagradas Escrituras. O casamento, as bodas de Canaã, o primeiro milagre público era um casamento. Do vinho. E fala do divórcio. Que é o divórcio? Como que é o divórcio? Não separe o homem, aquilo que Deus uniu. Tá. O divórcio mas o divórcio é condenado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, nos 4 aparece, em todos os 4 é ressaltado isso. Alguém chega pro Cristo e fala, não, mas deveria me separar. Ele fala, mas Moisés permitiu. E ele fala, foi pela dureza dos seus corações. Está nos 4 evangelhos. Aí você pega Henrique VIII que quis se divorciar, não, agora os evangelhos estão desfeitos. Besteira. Fora o problema clássico, que é o seguinte. Não tinha outra igreja, só tem uma. Historicamente falando, sempre só teve uma, não tem várias. São Pedro morreu em Roma. São Lino estava lá. São Clemente, que nós temos as cartas dele. E depois nós temos as cartas de todos os papas, né? Desde a fundação da igreja, desde São Pedro. Eu tenho em casa as epístolas de São Clemente. E a Didaquê, que é o primeiro catecismo, que é o catecismo feito pelos discípulos de São João, que fala a liturgia da missa, a confissão dos pecados. Isso é muito antes de Constantino. Os caras falam, Constantino criou a igreja. Isso é delirante. Quando Constantino chegou, a igreja já estava muito bem estabelecida desde a época do Cristo. Mas você pega a Didaquê fala do problema do aborto, fala que não pode ter aborto. Fala que tem que confessar os pecados antes de participar da Eucaristia, com esse termo. Porque você vai receber a Eucaristia, você confessar os pecados, está escrito na Didaquê. E isso é escrito pelos discípulos de São João. Então, assim, a pessoa que fosse afirmar que isso estava errado, que a tradição da igreja é uma mentira, ela teria que afirmar que São João ensinou errado para os discípulos a fé. Não, São João estava lá todas... Aí começa a entrar num delírio, porque São João escreveu a Bíblia, escreveu um dos evangelhos, né? Escreveu o texto. Então, assim, olha para o cara falar assim, não, a igreja católica inventou. Fala, tá bom, então vamos lá. Então, São João inventou uma fé diferente da que está no evangelho, que ele mesmo escreveu para os seus discípulos. E aí eles entenderam tudo errado. A igreja lá, São Policarpo, todas as pessoas ligadas todas as pessoas ligadas à comunidade ali que vai escrever a Didaquê. Então ele mentiu. São João pregou tudo errado. Não faz sentido lógico nenhum. Quando você lê a Didaquê, é extremamente católico. Então o problema é que os apóstolos eram extremamente católicos. E São Clemente, as epístolas dele são extremamente católicas. E as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que é da igreja primitiva, são extremamente católicas. Então toda igreja primitiva é extremamente católica. Então o problema sem entrar eu nunca entrei em argumento teológico na questão catolicismo, protestantismo, porque a primeira dificuldade é histórica. Historicamente só tem uma igreja, não tem várias. Não, tinha várias igrejas, nunca teve. Só tem uma doutrina. Mas aí tem o cisma. Tem o cisma porque só tem uma doutrina, senão não tem nem como ter o cisma. Pensa bem, como é que vai ter o cisma se não tiver... se já era várias igrejas, por que teve cisma então? O fato é que só tem cisma porque há uma coesão, há uma unidade da igreja. Os concílios refletem essa unidade da igreja. E é natural que tenha uma unidade da igreja porque só tem um Cristo. Só tem uma comunidade do Cristo. E a igreja é universal. Católica quer dizer só universal. Mas não gosto dessa palavra.
Aí o cara fala, minha igreja é universal. Universal é só uma, quer dizer que é só uma, porque vale para todos. Católico é só isso. Então, assim, quando fala a igreja católica apostólica romana, é um absurdo. Por quê? É um absurdo porque católico é um negócio específico, é um absurdo porque é apostólico, como assim, blá, blá, blá. Esse aí também não reclamam tanto. Mas aí romana, olha só, agora está provado que é particular. Fala, não, vamos lá. Católico só quer dizer universal. Deus criou uma igreja particular, criou a igreja da garagem. Tem uma garagem minha, agora eu vou acordar, vou criar uma igreja na minha garagem, isso é o evangelho. Loucura, não faz sentido. A igreja tem que ser universal. Ela é apostólica porque ela vem dos apóstolos e porque ela leva adiante a missão apostólica. E ela é romana porque o Cristo morreu em Roma. O Cristo morreu em Roma. As pessoas ficam chocadas quando falam isso. Porque falou Roma. Bom, São Pedro morre em Roma, sem dúvida. E São Paulo morre na cidade de Roma. Mas o Cristo estava no Império Romano. Inclusive, uma das línguas nas quais está escrita Jesus Nazareno, rei dos judeus, é em latim. Sim. Porque ele morre sob Pôncio Pilatos. Ele morre no Império Romano. Então, a igreja é romana na medida em que o Cristo já viveu em Roma. Sempre foi. Esse romano dá uma consciência histórica do que é o evangelho. Ele se deu no lugar histórico. É por isso que no credo você fala Pôncio Pilatos. Para falar, aconteceu na história, aconteceu num lugar concreto. Não é Thor, que alguém falou que é o Thor, não sei o quê. Foi nesse ano, nesse lugar, e todo mundo viu. E ninguém viu quando você pega lá na fundação do negócio do Mormon, o cara pegou umas tábuas de ouro, botou na cartola, as tábuas de ouro sumiram. Beleza, entendeu? Ou o Maomé falou que o anjo Gabriel ditou para ele e depois ninguém sabe como foi. Tá lá o texto, mas ninguém viu o anjo Gabriel ditando. O problema é quando se fala da igreja católica que todo mundo viu esse negócio, estava lá em público. Todas foi um negócio. Provas. Todas as pessoas estavam lá, foi um evento público grandioso da época. Um evento marcante. Então, esse romano é importante exatamente pela situação histórica. E, de fato, o Vaticano, a colina do Vaticano, onde está o Papa, é onde morreu São Pedro. Inclusive com o túmulo dele lá. É onde foi construída a igreja também, né? A igreja, a Basílica do Vaticano é sobre a colina do Vaticano, que é onde está o túmulo dele. O túmulo dele, inclusive o Papa cavou e achou o túmulo dele no lugar onde a tradição falava que estava. No século XX, isso. O Papa chegou a cavar ali pra... Cavou. Falou, estão falando que é mentira, vamos cavar, abre aqui. Aí abriu, tava lá o túmulo. Nossa. Você pode visitar agora, datado da época de Pedro, túmulo de Pedro. Então tem lá, em Roma, você consegue visitar, tem um lugar lá que aqui é o lugar onde São Pedro e São Paulo foram martirizados. É tudo concreto, não é? O túmulo de São Tiago tá lá, o negócio é concreto, não é um negócio, alguém falou, você pode pegar um avião, você pode chegar em Roma, você pode visitar o túmulo de São Pedro, esse mesmo que tá na Bíblia. Mas aqui é tudo falso, porque Cristo virou e falou, tu és Pedro, e sobre ti ficarei a minha igreja. Aí o cara fala, não, mas isso é mentira. Eu falo, qual que é? A pedra é Cristo. Eu falo, calma lá. Pedro chamava Simão. Depois desse episódio, ele mudou o nome dele para Pedro. O nome mudou. Ele não é que... Ele trocou de nome. Tipo... Pokémon, entendeu? O cara trocou de nome. O cara mudou. Ele chamava de uma coisa e foi chamado de outra. Então, e a palavra Pedro e pedra é a mesma no grego original. Que é Cefas. Não tem esse masculino e feminino que a gente usa no português. Então, na verdade, ele tinha um nome e ele mudou de nome. Então é claro que a pedra é ele porque ele mudou de nome. Se ele trocasse, porque ele trocou de nome naquela hora. Sim. Não faz sentido lógico. E aí, sobre ti ficaria a minha igreja, natural, porque ele foi liderar os apóstolos logo depois que foi aconteceu e morreu na colina do Vaticano, onde até hoje está o Papa. Tem algum lugar que você visita da igreja que mexe com você igual mexeu quando você foi em Santiago? Claro que o túmulo de São Pedro é impactante. Deixa eu ver um... sabe que eu amei visitar, me impactou muito visitar a Basílica Antiga de Aparecida. Acho incrível. É do milagre de Aparecida? É onde aconteceu o milagre? Não é onde aconteceu o milagre. Aparição? É a Basílica de Aparecida, só que é antiga, porque construíram uma nova. Eu acho incrível. Deixa eu ver lugares que mexeram comigo. Tem que pensar Olha... Eu amei rezar em duas igrejas em Madrid, que foi a igreja de São Miguel, e tem o Oratório do Cabaleiro de Gracia, que eu acho incrível. Caramba. Que é onde São José Maria Escrivá fazia os recolhimentos dele. No Oratório do Cabaleiro de Gracia, que é na Gran Via, em Madrid. Eu amo visitar
A Casa do Thomas More, que foi o mártir. Tem um filme, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, recomendo muito. E conta a história do Henrique VIII e do Thomas More. Mexe comigo, sem dúvida, visitar a casa do Thomas More. Não tanto uma igreja específica, mas a casa dele, né? Sem dúvida, Santiago de Compostela foi um lugar. Aqui mesmo, no Brasil, a igreja... Tem muitas igrejas no Rio que acho que são muito impactantes. Tem a igreja, por exemplo, da Ordem Terceira do Carmo, que tem toda uma história, ou a do Outreiro, que tem toda uma história ligada ao Império do Brasil, que, sem dúvida, me movem, né? Você já visitou as igrejas de Salvador? Salvador eu visitei muito pouco, não fui, mas são algumas das mais antigas do Brasil, né? São 365 igrejas, assim, tipo, incrível. Uma para cada dia do ano e cada Incrível. um com a sua história, né? Maravilhoso. Bom, Ouro Preto foi incrível pra mim também. Ouro Preto eu acho excepcional. Vocês que são mineiros, eu acho Ouro Preto absolutamente excepcional. Pois é, e eu não conheço Ouro Preto, né? É uma vergonha, né? Tem que ir, vocês vão achar incrível, história. Vocês têm que achar incrível. As igrejas são deslumbrantes, né? Mas a gente foi em Salvador, e aí o Cabeleira te pergunta se você até o motivo. Que a gente foi em uma igreja lá, a gente passou por várias, mas uma em especial, que ela é uma igreja que está em uma rua escorrida, sabe, numa ladeira, e foi doada para os pretos fazerem uma igreja, para eles mesmos. E eles construíram uma igreja maravilhosa. E na época... Mas tem muitas assim no Brasil, né? Em Ouro Preto tem assim também, lindas. Essa igreja dos pretos, assim, foi construída, cara, com a riqueza de detalhes, assim, com recursos... por exemplo, a madeira... Eles conseguiram invernizar ela de uma forma que ela ficou parecendo mármore. Porque eles não tinham dinheiro para colocar a mármore lá, mas eles fizeram a igreja mais bela que eles conseguiram com o recurso deles. E ficou algo, assim, incrível. Surreal, né? É surreal. Uma outra que é feita de ouro, essa aí eu nem entrei. Mas é toda feita de ouro. São coisas incríveis. Tem a história do porquê disso. Técnicas de pintura que se perderam, né? Que hoje o pessoal nem consegue fazer mais. O barroco brasileiro é incrível. Bom, uma igreja que mexe comigo, em Portugal tem várias também, né? Tem a Fátima. Fátima é um lugar incrível. O Mosteiro da Batalha. Convento de Cristo, Tomar. Nossa, Portugal não vou nem... Portugal, o país inteiro mexe comigo, acho um país incrível. Não tem lugar igual Portugal para a história da nossa cultura, não tem igual. Legal. Pô, obrigado, viu, Guilherme? Sensacional, muito bom mesmo. Que é isso, alegria minha. E que venha mais vezes, né? Se puder, eu vou adorar conversar com você, muito bom mesmo. Guilherme, quem quiser te seguir, acompanhar suas... Então, eu sou muito ativo em duas redes sociais principais, que é o Instagram e o YouTube. YouTube é Guilherme Freire. Instagram Guilherme FCL Freire. E meu trabalho tem dois lugares principais, que é o Filosofia do Zero, filosofiadozero.com.br, é a minha principal plataforma, que é todo o meu conteúdo de filosofia e mais outros tantos professores. Acho que é a maior plataforma de filosofia do Brasil, talvez seja. Tenho que... Não averiguei isso, eu tô falando sem ter averiguado. Talvez não é a maior, mas sem dúvida uma das melhores. A melhor. Não, uma das maiores com certeza pelo volume da plataforma. E de fato, a gente está já com centenas de horas de conteúdo de filosofia e tudo mais. E o Filosofia do Zero foi criado para quem não é da filosofia, para quem não é um acadêmico, mas quer exatamente se aprofundar, conhecer as grandes obras. E eu tenho também Em Busca da Verdade, que é a formação de empresários. Se alguém tiver interesse, pode mandar mensagem para mim, mas é só por convite dos alunos. Os alunos convidam outros alunos. Entendi. Então é só para quem tem QI. Não, é quem indica, né? Porque isso mantém uma coesão do grupo também, a formação que é aqui na rua. A gente está aqui, então, aqui em São Paulo. E é isso, esses são meus dois principais trabalhos. O que você acha se o mundo fosse governado por filósofos? Já pensou nisso aí? Depende de qual filósofo que é, né? Tem gente que é melhor, tem gente que é pior, né? Não só, mas vários filósofos, né? Conversando ali e determinando né, os rumos da humanidade. Bom, isso que você está falando é literalmente descrito na República de Platão. Está colocado. Eu acho que quem deveria governar são pessoas sábias. Do contrário, você vai ser governado por pessoas que não são sábias. Hoje nós somos governados por uma oligarquia irresponsável. Mas nós poderíamos ser governados por pessoas que têm grandes princípios morais, que têm grande habilidade.
não poderiam ser pessoas, quando fala de filosofia, só com conhecimento teórico, mas teriam que ser pessoas que têm um conhecimento prático. Claro. Mas você deveria ser governado pelas pessoas mais sábias. Natural. Sensacional. Bom, é isso. Agradecer também a Sua Fábrica, o nosso parceiro. Se você tem interesse em empreender, entra no site Sua Fábrica. Eles vão montar uma marca para você, uma logo para você, um site para você e vai faturar para todo o Brasil. Você vai colocar o preço da roupa que você vai vender, vai escolher os modelos e eles vão entregar para você e só ganhar dinheiro. Sua Fábrica. Se você não é empreendedor, mas quer ter um sucesso, quer ter um futuro, se for em carreiras policiais, quem mais aprova no Brasil é o Instituto Oliver. Então não se preocupe com o estado que você está. Quem mais aprova no Brasil é o Oliver e ele tem curso específico para todos os estados. Se você quer ser policial, quem vai te ajudar é o Oliver. Valeu, galera. Valeu, flui. Fui.